Bom, então, gente, bons dias a todos, bem-vindos à extensão do curso de extensão, né? Primeira aula extra aqui do nosso módulo 1. Então, é isso, já estou gravando aqui a parada. Então, para lembrar, né, que o curso, né, o seminário, né, Psicanálise Cotidiano, é uma parceria entre a Escola de Extensão da Unirio, onde eu sou professor no Departamento de Filosofia, o IPIA Comunidade de Pensamento e a Formação Freudiana Escola de Psicanálise. Né, o seminário é coordenado por mim, Pedro Rocha de Oliveira, pela Júlia Miara do IPIA, pelo Marcelo Cobucci e Alexandre Costa da Formação Freudiana. Então, bom, minha proposta é que a gente comece mais ou menos como a gente começava as outras aulas, as aulas usuais, né? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a aula anterior, a Thaís deixou uma pergunta, mas a Thaís não está participando aqui, então eu vou responder a pergunta dela lá no Classroom mesmo. O pessoal está tomando café ainda, né, cara? Então, tipo, essa hora não tem pergunta, não tem nada, né? Tipo, fala aí, cara. Tipo, dá uma força aí, Pedro. Vai falando. Lá, pô, literalmente, tomando um cafezinho. Olha lá, Miguelito também com a sua chicrona. Beleza, então vamos embora. Então, onde a gente parou? Né? A gente parou na conferência 23. Né? O Luiz está perguntando aqui, por gentileza, quando será emitido o certificado do módulo 1. O prazo para pedir o certificado é quarta-feira, e depois de quarta-feira, né, o prazo final, né, agora, quarta-feira agora, e depois de quarta-feira eu vou providenciar isso pessoalmente lá com a ProEx Unirio, tá? Mas, enfim, é isso. Terminamos a conferência 23, né, e nós temos mais, hoje, a conferência 24, e temos ainda, depois dela, mais 4, né? Essas conferências que ficaram para o final, né, elas são bem mais curtinhas, sabe? Vocês vão ver hoje que a aula vai durar só umas 4h30, assim, vai ser rápido. Então, a conferência 24, né, é o estado neurótico comum. Pois é, o Freud tem isso, assim, eu já elogiei muito o estilo dele, né, dizendo, porra, o Freud escreve muito bem, o Freud é um excelente expositor, etc, etc. E eu acho isso mesmo, e bom, e ele é mesmo, né, ele ganhou prêmio, cacete, não sou eu que estou dizendo, né. Mas tem uma característica importante dos escritos do Freud, que é o seguinte, de vez em quando, ele se dá conta, e isso acontece nos principais textos deles, às vezes, é bem interessante, às vezes engraçado, assim. Ele tem um lance que é o seguinte, ele, no meio do texto, né, ou no meio de um desenvolvimento de uma obra, ele para assim e diz, pô, leitores, eu sei que a parada tá ficando braba, eu sei que vocês não estão entendendo nada. Ele fala um pouco isso já nas conferências, né, que é uns momentinhos que ele diz assim, eu sei que está difícil, mas tem horas que ele para um pedação do texto, assim, então, tipo, né, no eu e no isso, né, que é um texto super enrolado, né, ele faz isso, ele meio para no meio, assim, e diz, não, beleza, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar todas as dúvidas, né, que eu acho que eu deixei desde o princípio, né. Vou tirar todas as dúvidas, né? E aí ele meio junta numa sessão no meio do texto, assim, ele junta todas as dúvidas e tudo meio acochambrado, assim, então ficam uns buracos no texto. E essas últimas conferências, das conferências introdutórias, são um pouco isso, né? Ele foi deixando umas coisas meio pendentes e ele resolve, não, eu vou tratar tudo isso agora, né? E a conferência 24 é bem isso, né? A conferência 24 chama o estado neurótico comum, né? E ele começa a conferência dizendo assim, porra, isso aqui é uma introdução à psicanálise. Eu não devia ter falado do estado neurótico comum antes, né? Ele brinca um pouco assim, porra, se as pessoas estão estudando psicanálise para quê? Não é para saber do estado neurótico comum? Por que eu deixei para fazer isso na 24ª conferência? Né? Então ele meio manda essa e ele tenta ficar meio suprindo essa deficiência expositiva ao longo da conferência inteira, né? E é muito curioso, né? Porque aí entra uma questão que é uma questão metodológica, né? Que é ao mesmo tempo teórica, metodológica e expositiva, né? Ele fica meio, por que será que eu não comecei pelas neuroses? Provavelmente é isso que vocês queriam. Vocês estão aqui, né? Ele diz para os interlocutores, para os espectadores dele lá, né? Para os alunos, para os estudantes das conferências, né? As pessoas que estão assistindo a palestra lá.
Vocês estão aqui há 24 conferências esperando isso, esperando, porra, né, uma história das neuroses, uma introdução sobre as neuroses. E eu estou aqui falando sobre sonhos, falando sobre coisas metafísicas, sobre estrutura da consciência, do inconsciente, né? Caramba, por que isso tudo? Por que eu não comecei com as neuroses, né? E aí ele tenta abordar essa questão, ele mostra que essa questão não é apenas expositiva metodológica, né? Que tem algo nela que é mais do que expositiva metodológica, é um problema teórico mesmo. Né? O que ele diz é o seguinte: eu tinha que começar pelos sonhos. Né? Eu tinha que começar pelos atos falhos e pelos sonhos. Eu tinha que começar por uma longa exposição do que é o inconsciente. Né? Eu tinha que começar por dando essa volta e mostrando toda essa arquitetônica que a gente inventou, né, para o psiquismo. Eu tinha que fazer isso. Por quê? Ele diz, porque o ponto de vista cotidiano sobre o psiquismo e sobre as neuroses, né, está errado. Né? O ponto de vista cotidiano, né, despreza o inconsciente. Né? E eu tinha que, então, eu tinha que introduzir o inconsciente, né? Só depois que o inconsciente estivesse bem explicado é que eu poderia, né, falar das neuroses. E é isso que aconteceu. Então, aí ele retoma, aí é meio gozado e fascinante, porque ele vai retomar, ele vai querer mostrar. Então, por que eu comecei a falar do inconsciente? Né? Como se já não bastasse a explicação que ele já deu nas 23 conferências anteriores. Mas, pois o que ele faz? Né? Ele diz o seguinte, o ponto de se eu escolhesse expor, né, as neuroses primeiro, o que eu acabaria fazendo seria partir do ponto de vista do eu. Né? Um ponto de vista meramente fenomênico, ou talvez um ponto de vista análogo ao da psiquiatria. Né? E todos esses pontos de vista estão errados, eles são insuficientes. A psicanálise demonstra isso. Então, o que seria, né, esse ponto de vista, então, né, do eu, da psiquiatria, né, e fenomênico? O que seria isso? Né? Eu acho que eu estou desenquadrado aqui, né, gente? Melhorou? Melhorou. O que seria isso? Né? O que seria esse ponto de vista errado, né, que é o do inconsciente, que é o do eu, né, o da psiquiatria, né, e o fenomênico? É o seguinte, né? Vamos começar com a psiquiatria, que é mais fácil. Como é que a psiquiatria trata aquilo que a psicanálise vai chamar de neurose? Né? Então, vamos pegar a Ana O, que é o nosso exemplo privilegiado desde o início. Né? Então, estava lá a Ana O toda entrevada, né, com o braço torto, o pescoço torto, com cegueira histérica, né, sem conseguir, com hidrofobia, né, com falhas de memória, esquecendo o idioma alemão. Pô, a mulher toda ferrada. Chegava o psiquiatra dizer, cara, então, descritivamente, o que eu tenho são esses sintomas físicos, né? Aí fazia uma lista de sintomas físicos, né? Então, descritivamente, os sintomas físicos são esses. E eu, como psiquiatra, o que eu tenho que fazer é supor que por trás desses sintomas físicos, né, tem uma outra coisa, que é o que para a psiquiatria seria, né, problemas no cérebro. Né? Então, tem problemas no cérebro que a gente só vai descobrir quando ela morrer, porque a gente não pode intervir no cérebro das pessoas. Então, vamos esperar a Ana O morrer. Quando ela morrer, a gente abre a cabecinha dela e aí a gente vê qual era o problema no cérebro que estava causando todas essas questões. Né? Isso, né? Por quê? Né? Porque aquilo, né? Um ser humano normal não funciona assim. E o ser humano normal, então essa pessoa não é um ser humano normal. Ela é um ser humano que tem doença, está doente, tem problemas. E esses problemas estão aonde? No cérebro. Né? Então é isso, né? A psiquiatria tinha que ficar olhando, né? Catalogando aquilo, né? Catalogando minuciosamente aquilo, fazendo anamnese, como você se sente, estudando fenomenicamente, ou seja, desde uma perspectiva externa, né, gente? Essa coisa é muito importante, né, para isso que o Freud está querendo dizer agora, né? Como todas as ciências empíricas, né, a perspectiva sobre os fenômenos é externa, você está fora do fenômeno. Então tá lá o sujeito cheio de paralisia, cheio de problema, e a gente está aqui do lado de fora olhando. Né? Beleza, então isso seria o ponto de vista da psiquiatria. Né? Desde o ponto de vista do eu, o que seria? É um pouco mais complicado, sabe por quê? Quando Freud, vocês vão ver, se vocês lerem, ou já leram, né? Vocês vão ver que essa parte da discussão é difícil de entender do que ele está falando. Né? E eu vou logo adiantar por que é difícil. Sabe por que é difícil?
Porque hoje em dia existe um troço chamado, né, psicologia cognitivo-comportamental. Né? A psicologia contemporânea, né, a nossa psicologia, a psicologia de hoje, que é uma psicologia, na verdade, pós-freudiana, né, ela lida com o eu. Né? Então, o que é vamos fazer bem um estereótipo assim, né? Então, né, o sujeito sofre, né, passa por uma experiência muito violenta, né? Fica traumatizado, né? Então, sei lá, sofre um acidente ou é assaltado, né? Então, né, uma tentativa de estupro, né, uma violência doméstica durante muito tempo, né? O sujeito então passa por uma violência extrema. E aí aquilo perturba o comportamento normal dele, né? Então ele se encontra incapaz de sair na rua, incapaz de dormir, incapaz de, né, preparar alimentos, né, sei lá, né? Pois é, então o sujeito fica nesse lugar, né? Então aí ele procura o psicólogo cognitivo comportamental e diz: doutor, né, as minhas atividades diurnas comuns, ordinárias, que eu realizava normalmente, eu não consigo mais realizar. Aí o cara, beleza, vamos embora, então trabalhar, né, trabalhar essas perturbações do seu comportamento, né? Como? Né? Bom, trocando em miúdos, e aí, né, eu estou fazendo uma descrição muito reducionista, né, do que é psicologia cognitivo-comportamental, mas para nós aqui, né, o que o cara vai fazer? O cara vai treinar o seu eu. Né? O psicólogo, né, não acredita exatamente em inconsciente, né? Tem coisas tipo subconsciente, né, essas paradas, mas não é exatamente o inconsciente, né? Então o cara vai treinar você, né? Vai treinar você, vai falar sobre aquilo, tem, né, regimes de pensamento que você pode usar, né? E através desses regimes e da conversa com o cara, da interação com ele e tal, né, você vai desenvolver formas de lidar, né? Então é o seu eu com o próprio eu, né, resolvendo o trauma, né, com a ajuda de alguém, né, que, né, te dá uma rotina, né, de exercícios para o eu. Né? O ponto de vista, né, é sempre o eu. O cara vai te treinar, você vai ser treinado, né? E esse treinamento é muito eficaz e ajuda pra caramba, né, muitas vezes. Né? Você vai ser treinado para isso, para superar os seus problemas e para, né, poder se comportar normalmente. Né? Então, esse ponto de vista, que é o ponto de vista da normalidade, né, é o ponto de vista do eu. Né? E aí, né, o que acontece? Né? O que o Freud vai tentar nos dizer é que justamente esse ponto de vista, que desde a perspectiva da psicologia contemporânea, nós achamos tão usual, tão normal, o Freud vai dizer, pois é, mas é justamente isso que a gente não quer fazer. Né? É por isso que eu comecei pelos sonhos. Né? Por quê? Porque, né, o que a gente descobriu sobre a neurose, né, é que a neurose, né, não diz respeito ao eu. Tem algo, o psiquismo carrega, né? A personalidade psíquica inteira carrega a neurose com ela, né? Só que a neurose não diz respeito ao eu, né? A neurose diz respeito a uma outra coisa, a um outro material, né? Então, para chegar nesse material, a gente teve que dar uma volta, diz ele, uma volta expositiva. Teve que começar lá nos sonhos, nas parapraxias, nos atos falhos, né? Teve que então explicar os mecanismos de repressão, de regressão, teve que falar de sexualidade infantil. Isso é uma puta volta. Né? Não era muito mais fácil, né, comparar o eu com a normalidade e inventar maneiras de remeter o eu ao normal? Talvez fosse mais fácil. Né? Só que não é essa a proposta, a psicanálise não faz isso. Né? Eu queria então, né, diante disso, assim, eu não sei se está fazendo muito sentido ainda para vocês, mas deixa eu ir construindo isso, né, que, como eu disse para vocês, né, não é o caminho exato que o Freud vai tomar, tá? Mas é porque o caminho exato do Freud é muito estranho para nós, justamente por causa da nossa familiaridade com a psicologia contemporânea. Né? Então, olha só, né? Deixa eu pegar isso por um outro lado. Né? Desde o ponto de vista do eu, né? Como que você... Pois é isso, né? Olha só, você está lá, né? Você é psicanalista, então você está acostumado com psicologia profunda, né? O que se chama de, né, psicologia profunda, que é isso, né? Psicologia do inconsciente. Você está acostumado com esse negócio. Então, o paciente chega no consultório e diz assim, né, doutor, me conserta. Né? Estou sendo estereotípico, né, mas é alguma coisa assim, né? Doutor, me conserta. Né? Eu tenho esse problema aqui, né, olha como eu me comporto de forma estranha em determinadas situações. Tudo que eu quero é ser uma pessoa normal. Né? Então me conserta. Né? E aí, né, o caminho usual,
né, analisando, né, é procurar, né, a sua simpatia, né, a simpatia do analista ser muito usual, a não ser só quando a pessoa já chega escaldada e conhecendo psicanálise é que às vezes é um pouco diferente, mas mesmo assim muitas vezes não é. Né? O sujeito chega normalmente como? Né? Pois é, doutor, me ajuda porque eu sou anormal, eu queria ficar normal, né? E olha só, a minha anormalidade é tal e tal. Olha como eu sou irrazoável, doutor. Eu sou muito irrazoável. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse comportamento infantil. Olha como eu sou, olha como eu pareço uma criança, doutor. Né? Cara, eu sou muito anormal. Me ajude, né, a superar o meu lado infantil. Né? Isso é o eu falando. Né? É o eu que não se reconhece no seu comportamento neurótico. Né? E aí, né, sei lá, é isso, por exemplo, né, eu tenho um ciúme doentio, doutor. Né? Esse ciúme doentio se deve ao fato, né, de que eu isso, né, que eu sou muito infantil. Então eu quero crescer, me ajude a crescer, me ajude a deixar para lá esse meu ciúme doentio. Então beleza, né? Desde o ponto de vista do eu, é isso. Esse ciúme é estranho, ele é anormal e ele me impede de viver a vida como eu gostaria. Porra, super razoável esse pedido, né? Só que, porra, desde o ponto de vista, né, da psicanálise, né, não tem nada irrazoável no ciúme infantil, né, no ciúme extremo, e na sexualidade infantil, e no infantilismo, nada, não é irrazoável. Né? Então, você escuta a figura te dizendo isso e você fica, não, beleza, de fato, né, é foda, viver com esse ciúme é foda. Né? Mas o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Porra, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa, né, é que, né, ela consiga integrar, né, na personalidade dela esse psiquismo infantil. Ela pensa que ela veio aqui se livrar disso. Né? Ela não veio aqui se livrar disso. Ela veio aqui, né, intensificar, potencializar isso primeiro, viver isso até isso ficar provavelmente quase insuportável. Ela veio aqui para brigar comigo por causa disso. E lá na frente, né, com sorte, ela vai conseguir integrar isso no psiquismo dela, de tal modo que isso é uma parte do ser dela, é uma parte da forma dela, uma parte da forma de vida dela, né? Que está indo por caminhos diferentes, de tal modo que ela não vive isso como um ciúme doentio que a atrapalha, etc., ou pelo menos não tanto quanto atrapalhava antes. Né? A abordagem propriamente psicanalítica, que é essa, né, que aparece depois, né, ela vai contra o eu, em certo sentido, vai contra o ponto de vista do eu que dizia, eu queria só ser normal, doutor, por favor, me deixa normal. Né? O caminho, muitas vezes, no início de um trabalho desse cara, não, tu é anormal mesmo, e é isso, ó, essa tua normalidade é maneira, cara, né? Pô, olha como você precisa ser anormal, é alguma coisa assim, você precisa muito ser anormal, né? Você precisa muito, né, você precisa muito da sua sexualidade infantil, né? Olha como a sua sexualidade infantil precisa falar, sua sexualidade infantil é legítima, né? Para mim, né, que tô lá, do lado de cá, né, tô lá como o doutor, né? Ai, cacete, peraí, gente. Eu tenho que fazer uma coisinha aqui no meu celular para ele não ficar. Não perturbar. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá, não, eu tava botando o celular aqui em não perturbe aqui para mim. Porque de dia, né, começa o como é que é o nome? Telemarketing, etc. Mas enfim, eu tava dizendo, isso. O cara diz, né, pô, me salve, né, me salve do meu inconsciente, e o que o psicanalista vai fazer, cara, teu inconsciente é o máximo, teu inconsciente é onde está a tua força, teu inconsciente é o melhor que você tem, né? Aceite isso, né? Não é aceite isso, mas deixe se tomar por isso e sinta, né, procura o prazer que isso pode te dar, né? O caminho é esse, né? Claro que nada disso são recomendações verbais, né, gente? O trabalho é um trabalho através da transferência, tudo aquilo, né? Mas é isso, né? O caminho é oposto ao caminho que o eu tomaria, né? Então, para mim, é possível fazer isso. Para quem está sentado lá, né? Para mim, para nós, né? Porque na verdade tem um monte de futuros psicanalistas aí e psicanalistas também, né? Então, para nós, né? O ponto de vista né? Tá lá o eu falando, o eu querendo se livrar do inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente é o reprimido, né? Sobretudo, né? Então, o eu tá contra mesmo, né? O eu chega no consultório contra esse material. Mas eu sei por quê, né? Porque eu sei o que é o consciente, eu sei que o inconsciente existe,
eu sei que esse material, né, tem legitimidade, que ele merece existir, que ele tem força, potência, né, que o sujeito vai usar ele para se engrandecer, né, para amar mais, etc, etc. Essa possibilidade de dizer tudo isso, de abrir esse parêntese diante do eu e dizer, segura sua onda, porque a gente vai potencializar o inconsciente agora, né, isso, né, é que é o caminho propriamente psicanalítico. E o que o Freud diz no início da Conferência 24 é que você só pode falar disso, você só pode falar desse caminho, né, uma vez que você tenha passado por tudo aquilo que ele mostrou antes, né, ao longo das conferências introdutórias. Né, quer dizer, né, é algo análogo a esse movimento, que é o quê? Né? Cara, tem que entender os sonhos, tem que entender os atos falhos, tem que entender a estrutura psíquica toda. Né? Por isso é que não dá para começar pela neurose, diz ele. Porque se você começar pela neurose, o seu ponto de partida é o ponto de partida do eu. E o ponto de partida do eu é, isso é estranho, isso é repugnante, vamos se livrar disso, ou então vamos procurar uma razão para isso no cérebro. Ou então vamos procurar uma razão disso na química. Vamos normalizar esse sujeito, vamos extirpar esse lado e vamos afundar ele na normalidade. Né? Só, entre parênteses, né, gente, muitas vezes é isso que precisa mesmo, né? Muitas vezes a parada tá tão caótica que você vai precisar mesmo de remédio, acho eu, né? Eu tenho uma opinião, né? É só uma opinião a respeito, mas às vezes não tem jeito, né? Tu vai precisar mesmo de PCC, né? De uma psicologia cognitivo-comportamental para te botar nos eixos, para te deixar minimamente funcional. Isso rola, isso existe, né? No entanto, o ponto de vista psicanalítico, né, é uma outra parada. Então, beleza, né? Então, é isso, né? É aí que se encontram, então, um problema expositivo, né, e um problema metodológico e um problema teórico, né, no início da Conferência 24. Né? Isso aí, gente, remete a gente, né, ao seguinte, remete a gente àquela fábula, aquela fabuleta, aquela piada sufi que eu contei para vocês do Nasruddin, que é o cara que está na fila do médico, né, dizendo, tomara que eu esteja doente, tomara que eu esteja doente, tomara que eu esteja doente. E aí os caras que estão na fila do médico perguntam, mas Mulá, por que você está querendo estar doente? Ele diz, não, porque a vida está uma merda, se eu não estiver doente, significa que é assim mesmo. Né? Então, é isso, né? Quer dizer, por outro lado, né, essa é muito bom, né, que o eu se sinta diferente da sua neurose. É muito bom que o eu diga, olhe para a neurose e diga, isso não sou eu quero me livrar disso. Né? Quer dizer, o problema, o maior problema, né, é quando, quer dizer, os problemas realmente, né, isso, gente, invariavelmente aparece também, né, num trabalho psicanalítico, que é quando o eu começa a defender a doença com unhas e dentes, né? Mas, porra, tava tão bom isso, né? Tava tão bom, sei lá, né? Esse esquema no qual eu entro, que faz com que todo mundo se torne uma função de me agradar, né, de me fazer sentir com que, né, fazer sentir o meu ego como se fosse uma coisa gigantesca, esse mecanismo que eu entro, que é entre parênteses, um mecanismo neurótico, esse mecanismo é tão bom, se eu perder isso, meu ego diminui. Eu não vou ter aquela experiência narcísica, então você se gruda naquilo. Né? A gente vai falar um pouquinho melhor disso, mas é isso, né? Muitas vezes o que vai acontecer é que o eu vai começar a defender seu sintoma também. Né? Então, os momentos, o momento ótimo, né? Ou, quer dizer, o estado ótimo para um trabalho psicanalítico é aquele no qual há uma certa, né, um certo desconforto diante do eu, diante do seu comportamento neurótico, né? Há um certo desconforto, há um certo tipo, porra, cara, eu queria tanto ser normal, eu queria tanto me livrar desse negócio, isso é tão ruim para mim, né? Isso, de um lado, e por outro lado, uma certa, quer dizer, e esse é o trabalho sobre as resistências, né? Desenvolver uma certa permeabilidade, né? Aquela sensação de, pô, mas tem algo aí, né? Tem algo aí que é meu, né? Tem algo aí que merece existir, né? Tem algo aí que tá pedindo, tem uma necessidade minha aí, né? Tem algo aí que merece existir, tem algo aí que, né, precisa ser realizado, tem algo aí que não vai ser calado facilmente, né? Então o estado ótimo, né, seria aquele que equilibra essas duas tendências, né? E o interessante, né, é que os conceitos todos que o Freud vai mobilizando, né, o conceito de resistência, o conceito de regressão, especialmente o conceito de resistência, né, de defesa, de resistência, de respeito justamente a viabilizar esse estado ótimo, no qual o eu está suficientemente fortalecido, né, para, né, querer se livrar dos sintomas, né, e do comportamento neurótico como um todo, e ao mesmo tempo, né, suficientemente permeável a isso, né, quer dizer, o estado em que o eu consegue admitir que, brother, não, olha, isso aí que você fez, né, foi um gesto de agressão velado contra mim, né, isso acontece, dependendo, né, na minha técnica, isso acontece, numa técnica, né, que faz análise de transferência, né, isso acontece, que é, né,
Então, você está me agredindo, querido paciente, né? E a agressão, mas a agressão é isso mesmo, a agressão faz parte. Né? Você está com raiva de mim, você está puto comigo, né? E olha, né? Mas a razão, mas é claro que eu não tô puto. Eu seria uma criança se eu tivesse puto. Você só fez uma observação, mas justamente, né? Tem um lado seu que é criança, né? Então, esse momento, né, que é o momento de tornar isso permeável, né? É justamente o que o Freud às vezes chama de a luta contra a resistência, né? É o eu se deixando tomar por essa parada, né? Então, o que o Freud vai dizendo no início da Conferência 24 é, desde o ponto de vista do eu, né? Tudo isso é impossível, por isso tem que fazer o caminho do inconsciente, e o caminho do inconsciente começa no sentido dos sonhos. Fez sentido isso, gente, que eu estou falando para vocês? Perguntas, reclamações, curiosidades? Ok. Então, vamos... deixa eu ver se dá para colar um pouco melhor aqui na ordem expositiva do Dr. Sigismundo mesmo. Né? Ele diz assim... isso, a estranheza do eu, a estranheza para o eu, do ponto de vista fenomênico, né? Ele fala dessa história da psicologia de superfície, né? Que é isso que é... E aí a gente chega num ponto que é bem interessante, importante e um pouco mais difícil. O Freud, então, faz a seguinte pergunta, né? E essa pergunta, ela é muito mais sofisticada e difícil de entender do que parece. O que ele diz é o seguinte, ele diz assim, então, meus caros interlocutores, o que eu estou dizendo, o que eu estou perguntando, né, e o que eu estou sugerindo é que talvez não seja possível entender a neurose através de uma análise do eu. Né? Talvez seja impossível entender a neurose através de uma análise do eu. Né? Essa pergunta é muito estranha. Né? Por quê? Por N razões, mas uma delas é a seguinte, é que quando você chega lá, né, quando você chega no consultório do psicanalista, né, você chega lá e diz, né, e aí você começa a falar, né, ontem, olha o que aconteceu comigo ontem, né, eu disse tal coisa, aí ela disse tal coisa, aí eu disse a ela, disse, aí eu disse a ela, disse, aí eu olhei para a cara dela, eu vi que ela estava pensando tal coisa, na verdade é claro que eu não sei, né, mas eu imaginei que ela estava pensando tal coisa, e aí, né, então quer dizer, o que rola é o ponto de vista do eu o tempo inteiro, né? A parada né? Como, né? O que o Freud está se perguntando mas então não dá para, né? Não é possível entender a neurose através da análise do eu, né? O que ele está dizendo é o seguinte, né? A princípio, é que não é possível, por quê? Porque enquanto o paciente está falando do seu dia, né? Eu não estou prestando atenção no dia, o analista não está prestando atenção ou apenas no dia, né? Está prestando atenção em umas coisas, em elementos subjacentes, está fazendo análise de símbolos e o cacete, o que será que está por trás, está percebendo aqueles comportamentos neuróticos que ele já conhece, por quê? Porque ele já leu no livro, porque ele já viu os pacientes, e porque, né, ele já viu esse paciente um milhão de vezes, então ele está esperando aparecer, né, aquele ponto de vista, né, aquele material neurótico, né, onde vai ter uma ponte com o inconsciente, né, talvez uma coisa extrema, uma coisa muito forte, um sentimento muito forte, uma coisa que é da ordem da força, né, da potência exagerada, né, com muitas aspas. E aí você se pergunta, né, pô, isso é tão exagerado, deve ter um material, deve ter uma força inconsciente aí, né, deve ter um elemento infantil aí, né. Então, a análise está meio esperando isso, mas o cara está só trazendo o eu, né. E o lance é o seguinte, né, gente, é que por que também o Freud monta essa argumentação? Porque, olha, quando a gente fala de pacientes tipo a Ana O, né, os sintomas são tão extremos, né? Então é isso, está lá a Ana O, né, com o pescoço torto, o braço entrevado, né, sem poder beber água e falando só em inglês. Né? Tipo, cara, o eu dessa figura foi destruído. Né? Então, qualquer coisa, se ela abre a boca, e é isso, e quando ela abre a boca, ela só conta história, ela não fala nada de relevante sobre a vida dela. O eu dela tá escondido. Né? A neurose triunfou ali. Né? Num caso como esse, né, não tem psicologia do eu. Vê se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, tudo que ela fala é estranho, tudo que ela fala, né, o corpo dela, né, é uma fala do inconsciente abundante na sua frente. Né? Então, um paciente como esse, né, se ele diz né, então é sabe aqueles memes, né? Paciente, analista, tipo, 5 páginas, né?
é isso, né? Quer dizer, qualquer coisa que uma figura dessa fala, né? Ela tá tão, como às vezes se diz, né? Está tão comprometida, como se diz no vocabulário psicólogo, né? Vulgar, né? O eu tá tão danificado, né? Que qualquer coisa que ela diz dá a impressão que é um vislumbre direto no inconsciente dela. Mas não é isso que aparece nos consultórios hoje, né? Aparecem outras coisas, né? Então, quer dizer, aparece isso também, mas é principalmente outras coisas. A gente começou a conversar sobre isso, né? E vocês vão ver isso, os de vocês estiverem fazendo o módulo 2, né? Que vai começar amanhã de noite, vai ter chance de conversar sobre isso, né? Sobre esse lance do... Ah, inclusive, Ana Vitória, eu vou ver aquela parada lá que tu pediu. Então, pois é, então tem como, né, com pacientes como esse, extremos, né, tem como, né, obter um vislumbre direto para o inconsciente, mas não é isso que aparece. O que aparece no consultório é isso, é um sujeito, né, que está lá, tem emprego, né, tem namorado, tem casado, né, paga aluguel, paga conta, né, ou então queria pagar aluguel, pagar conta, né, enfim, e está funcionando, né, então, porra, o ponto de vista do eu, né, não é o ponto de vista de... Não oferece um vislumbre imediato do inconsciente, né? Isso quer dizer o seguinte, né? E ao mesmo tempo vão aparecendo coisas, né? Então, esse cara que fala, né? Eu disse... exatamente, o Miguel tá perguntando. No caso do psicótico, né? No caso do psicótico, a mesma coisa, né? O psicótico diz A, e A é tipo, é uma enxurrada de material inconsciente, é a árvore falando, é uma voz dizendo para ele matar, é uma voz dizendo para ele alguma outra coisa, né, dizendo para ele esquecer alguma coisa, dando uma instrução para ele, ou falando para ele que, na verdade, algo que aconteceu não aconteceu, né, impressões bizarras, né, uma impressão muito forte de que você está pensando algo que você nunca comunicou. Então, de novo, né, são experiências, né, esses pacientes, né, radicais, você tem um vislumbre direto no inconsciente, como se fosse isso, né, o inconsciente está falando ali, né. Mas é isso, nessas figuras mais corriqueiras na clínica contemporânea, o cara está funcionando normalmente, né? E ao mesmo tempo ele te conta uma história de ciúme extremo, né? Aí você, calma aí, né? Aí a orelha, tipo, né? Em sentido de aranha, e você começa, tipo, a prestar uma atenção, né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho do inconsciente. Pois é, só que não, né? Por quê? Né? Porque existe uma coisa chamada análise do eu, né? E aí, gente, eu vou ver se eu vou conseguir, né? Porque a gente vai dar um passo além da Conferência 24. É o tema da Conferência 24, mas a gente vai complementar ela com elementos pós-freudianos, né? Porque dizem respeito a essa coisa da análise do eu, da história do desenvolvimento do eu, do que o Reich vai chamar de análise do caráter, né? E o ponto de entrada para isso, né, é um texto muito maneiro, né, do Karl Abraham, né, que é um texto mais ou menos, né, de 1912, uma coisa assim. Não, na verdade não. Acho que é 15, 16, né, uma coisa assim. Depois eu posso pegar a referência exata de vocês. Eu tenho isso aqui, eu vou pegar no intervalo. Esse texto do Abraham, né, é um texto muito maneiro, né, onde ele diz o seguinte, né, então, gente, né, é um texto clínico do Abraham, né, o Abraham tem um livro, né, o Abraham foi um dos caras, né, que era um pensador muito criativo, né, era um clínico muito criativo, que teve a sorte de morrer antes de ser expulso da sociedade psicanalítica, porque vocês sabem que todo mundo que era muito criativo acabava virando dissidente, né, o Abraham teve a sorte de morrer antes, então os livros do Abraham podem ser considerados psicanálise propriamente dita, tá? Então é isso, né? É bem ortodoxo o Abraham, né? Ele não teve tempo de virar inortodoxo. E o Abraham teve essa sacada, né? Que foi o seguinte, ele escreve esse texto dizendo assim, então, gente, eu tenho um paciente, né? Com quem eu não consigo fazer livre associação. Então, só lembrando, né, gente, a livre associação, né, era um caminho para o inconsciente, porque o que fala é o eu o tempo inteiro, quem está falando o tempo inteiro é o eu. Né? Como que você vai ter acesso ao inconsciente? Então, né, através dos sintomas, né, através dos sonhos e através da livre associação, que me diz a primeira coisa que ocorre na sua cabeça. Né? Então, a suposição é que essa primeira coisa é a voz do inconsciente falando. Você não está preparado, você não preparou a sua fala, né, você não organizou previamente. É simplesmente uma coisa que apareceu. Então, talvez seja o inconsciente falando. A jogada é um pouco essa. Então, né, a primeira técnica psicanalítica, né, era essa, né? Eu deixava o infeliz lá deitado no divã olhando para a parede, né? Você também ficava lá meio distraído, né? Ouvindo, e daqui a pouco ele começava a associar livremente, aí você dizia, agora começou a análise, né? Agora começou, antes ele estava de bobeira aí, né? Agora começou, aí você pegava o seu bloquinho, né? E então,
É isso. O Abraham diz o seguinte, brother, então, eu tenho esse paciente, né? E ele não faz livre associação, né? E aí eu podia pegar e ficar cobrando R$ 350 a ele a consulta, até ele fazer livre associação e ficar sentado aqui na minha poltrona e deixar ele deitado lá, falando abobrinha, né? Contanto que ele me pague, eu não tenho pressa, né? Eu poderia fazer isso. Mas eu não fiz isso, diz o Abraham, né? O que eu fiz foi o seguinte, eu me propus a fazer análise do eu. Então, o que era isso? Né? Era o seguinte, ele dizia assim, como que o paciente se comporta? Por que ele não está fazendo livre associação? O que ele está fazendo ao invés de fazer livre associação? Né? Ele está fazendo... E, gente, só deixa eu abrir um parênteses, eu estou brincando, né? Nada que acontece lá na sessão é abobrinha, né? Obviamente, né? Não existe abobrinha. Só que aí é que tá, né? Para quem não existe abobrinha, né? Para quem consegue, quer dizer, para quem consegue mobilizar esse elemento, né? Para quem consegue mobilizar esses elementos que dizem respeito ao eu, que não são diretamente a fala do inconsciente. Então isso é um mega problema técnico. Né? Isso é um mega problema técnico. Né? O papel da livre associação, dos sonhos, até hoje é um ponto de divisor de água entre as muitas técnicas psicanalíticas. Né? É sim, né? Então eu tô meio brincando, mas eu tô meio falando sério. Né? Então o Abraham, o paciente não faz livre associação. Aí o Abraham, aí ele diz, né? Então a análise vai fracassar. Só que não. Por quê? Porque a gente pode fazer um trabalho com o que ele apresenta. E o que é que ele apresenta? Né? Várias coisas. Então, ele descreve esse paciente como um paciente muito narcísico, né? E o que ele faz por exemplo, ele se preocupa muito em demonstrar uma extrema cordialidade para com o analista. Né? Então, ele sempre chega, doutor, que prazer em vê-lo, que bom estar aqui, vou deitar aqui no seu divã, vai ser um prazer essa sessão. É uma maravilha, eu adoro o seu trabalho, é tudo tão tranquilo, né? Isso, né? E o Abraham fica se perguntando, né? Porra, é estranho, né? Porque o objetivo, por definição, o objetivo da psicanálise é chegar no reprimido, né? E o reprimido é, por definição, desconfortável. Né? É claro que tem um elemento prazeroso no trabalho analítico, né? Bom, muitas vezes, né? Mas sem atravessar, né, uma certa... sem atravessar um certo embate comigo, né? É como se o Abraham estivesse dizendo, né? Sem atravessar um certo embate comigo, né? Sem eu ser desagradável, sem ele me achar desagradável, eu tenho a impressão que eu não vou chegar em lugar nenhum, né? E essa cordialidade, então talvez essa cordialidade do paciente, né, esteja protegendo ele disso, do momento em que eu vou tocar na ferida dele, né, e ele vai ficar profundamente infeliz com o que eu estou falando, né? Aí o Abraham continua, né? E eu tô meio... não é com essas palavras o texto, né? Eu tô meio contando uma historinha para vocês, mas é um pouco isso. Aí o Abraham diz, como que... Mas olha só, mas olha que problema. Cordialidade não é um sintoma. Não é um sintoma histérico, a cordialidade. Não é um sintoma obsessivo. Quer dizer, poderia ser um sintoma obsessivo se fosse uma extrema cordialidade, se ele fizesse um ritual de cordialidade. Mas é apenas uma cordialidade um pouco, né, talvez um pouquinho exagerada. Não dá para tratar isso como sintoma. Né? E se eu não posso tratar isso como sintoma, então isso não pode ser objeto da psicanálise. Então se não pode ser objeto da psicanálise, eu estou de mãos atadas, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar esperando ele parar de ser cordial e começar a fazer associação livre. Né? Aí o Abraham disse, não, mas a cordialidade é um material, a cordialidade é uma defesa. Né? E a cordialidade pode ser analisada. Né? E aí ele começa a pegar vários elementos do comportamento do cara que não são, né, sintomas, mas que são parte de um comportamento neurótico total. Né? Então, por exemplo, né, um interesse intelectual no processo. Né? Porra, caraca, isso acontece muito, assim. Caraca, porra, esse insight aí, hein? Porra, doutor, tu mandou bem, hein? Isso aí foi bem maneiro, hein? Quer dizer, no momento que isso acontece, o que o cara tá fazendo, ele pode até estar com uma admiração sincera pelo que você falou, mas o que ele tá fazendo é também, né, eliminando completamente o conteúdo afetivo do que acabou de acontecer, né? Ao invés de, tipo, tu tocou numa ferida, ao invés de ficar muito puto, muito triste, muito sei lá o quê, né? O psiquismo do cara arruma um jeito de escorregar e ter um insight intelectual, e ter um momento de admiração intelectual. É claro que isso sempre pode acontecer, você sempre pode ficar interessado intelectualmente na parada. Mas também pode acontecer, que é o caso que é o que o Abraham achava, que essa saída intelectual é uma saída, é uma defesa contra o conteúdo afetivo do negócio. Né? Então, tu acabou de ter, sei lá, né? É isso, né? Deixa eu tentar dar um exemplo concreto aqui. Né?
Pois é, imagina que, né, há meses, né, o paciente está lidando com o fato de que ele está mudando de assunto, está lidando com o fato de que ele te procurou para tratar do assunto X, né, e há meses ele se recusa a voltar ao assunto X, né, e já que ele se recusa, né, você tenta, né, enfim, mas pensa, bom, alguma coisa está se produzindo aí, então vamos prestar atenção no que tá aí. Outras coisas acontecem, mas o assunto X está esquecido. Um belo dia, né, você descobre uma coerência entre todas essas coisas que ele trouxe, né, e que diz respeito ao assunto X no fim das contas. Aí você faz essa observação, né, e o resultado final seria, né, que no fundo, ele está profundamente envergonhado do assunto X, né? E isso, né, isso fica claro através das mudanças de assunto dele, tal. Você observa isso para o paciente, e o paciente, né, o efeito natural seria que você acabou de desnudar a defesa dele na frente dele. O efeito natural, espontâneo, talvez fosse se sentir muito constrangido, né? Fosse ficar puto contigo. N coisas podem acontecer. Fosse ser obrigado a ser remetido. Ele não deve fazer nada disso, né? Mas isso seria meio esperado, né? E aí a saída do paciente é: porra, maneira essa tua observação, hein? Tu tá atento mesmo, hein? Você tá bem atento, doutor, parabéns, né? Então, é isso, né? É uma admiração intelectual pela parada, é uma cordialidade que serve como defesa. Obviamente, ele deixou de experimentar alguma coisa para experimentar essa admiração, né? É claro, isso é uma interpretação, pode estar errada essa interpretação, mas, né, o que está sendo levantado aqui é a possibilidade disso, né? Uma outra coisa é a competição, né? Isso também acontece, né? Então, e são todos elementos desse paciente do Abraham, né? A competição, que é o cara, olha, isso que você falou até é interessante, né? Mas sabe o que eu realmente acho, né? Eu acho isso. E aí o cara dá um espetáculo, assim. E a interpretação às vezes é muito boa, né? Tipo, porra, pois é, eu não vi, né? Olha, né? Eu não vi, mas mas o fundamental, né? Beleza, um insight importantaço, né? Eu tô falando de uma sessão, né? Não tô falando de uma conversa em algum lugar. Tô falando do acontecimento de uma sessão. De fato, mas o que é que aconteceu ali? É que o analisando teve um insight importantaço a respeito dele mesmo? É isso? Ou é que, né? Né? Ao mesmo tempo, é que ele está fazendo o seu trabalho no seu lugar, né? Está tentando fazer o meu trabalho, né? Não é você que me analisa, quem me analisa sou eu. Você não tem esse direito, né? Esse gesto, né? Esses conteúdos psíquicos profundos desses gestos, o que o Abraham diz é que eles têm que ser levados em conta, né? E nada disso é sintoma, gente. Nada disso é sintoma, né? Nada disso é, né, sintoma, pelo menos não no sentido freudiano rigoroso do termo, né? Porque a gente está em 1917, né? E para o Freud os sintomas eram aqueles, né, que a gente já viu, né? Então, aquela lista de sintomas, né? Os sintomas têm um sentido, o sentido expressa um desejo sexual oculto, né? Essas coisas não representam o sentido sexual oculto. Essas coisas são simplesmente defesas do eu, né? Só que o que acontece? Se essas coisas vão ser analisáveis, né, então você vai começar a fazer análise do eu e não do inconsciente. E isso, né, para nós aqui, pode não ter problema nenhum. Faz análise do que tu quiser, brother. Faz análise do eu. Né? Mas para o Freud isso é um problema. O Freud estava, né, dizendo, brother, olha, a gente se preocupou tanto com o inconsciente, caraca, acabou que a gente vai ter que fazer análise do eu. Né? E o Abraham, né, o Freud deixa isso indicado, o Freud diz, o Ferenczi está começando a fazer isso. E aí, nas cartas internas, ele dizia, cara, o Ferenczi está ficando louco. Né? Dizia isso mesmo, né? E aí, mas o Ferenczi estava tentando. E o Abraham, né, de um outro jeito, e muito mais, usando um vocabulário muito mais próximo ao do Freud, também, né? Não, vamos fazer análise do eu. Né? Vamos fazer análise do eu. Pois é, então, gente, isso é um divisor de águas, né? E para nós aqui, né, que a gente está estudando as conferências introdutórias, onde isso não é um problema. Mas se vocês forem continuar estudando, isso vai ser uma questão, né? A questão da análise do eu, né? E na técnica psicanalítica isso é uma questão, né? Que é isso, que é o momento da análise que diz respeito a, né, analisar a defesa, né? Analisar o que o eu está fazendo para se proteger, né? Atacar necessariamente, quer dizer, para de se defender, fulano,
Você está vendo que você está se defendendo? Né? Você está vendo que você está se negando a aceitar a minha brilhante interpretação? O ponto não é esse, né? O ponto é que, nesse gesto, quando o cara diz, né, então eu vou, né, eu vou ser mais inteligente que você, né, é que isso tem um sentido, né? É que isso tem um sentido, né? É que ele experimenta algo aí, o paciente está experimentando, analisando, está experimentando algo aí. E esse algo está sendo experimentado de forma inconsciente, como defesa, né? Então, veja, tem um elemento aí que não está consciente, né, que está sendo funcionalizado para impedir o acesso a uma outra coisa, provavelmente, né? Isso, e que está sendo feito sem se perceber. Né? Você pode, quer dizer, parte do trabalho é chamar atenção sobre isso. Né? Parte do trabalho é tornar o eu consciente sensível aos pedaços do eu inconsciente. Né? Então, esse é um ponto. Né? E aí é isso, com isso a gente se moveu além do Freud. Né? Tá. Isso. Tá ficando claro, gente? Tá. Então vamos falar um pouco mais, né, sobre a relação entre a neurose e o eu. Né? Isso é importante para nós, isso, assim, né? Quer dizer, ao longo do texto, né, ao longo da nossa análise, do nosso trabalho em cima das conferências, né, a gente se debruçou muito sobre os mecanismos do inconsciente. Então, é resistência, repressão, né, né, regressão. Né? A gente trabalhou muito isso, né, esses elementos. E aí, tipo, o eu ficou meio em escanteio, né? O eu ficou meio fora de né? A gente não falou muito do eu, né? O eu entra, né, como, né, um negativo na nossa fala até agora, né? É aquele que se defende, é onde estão as defesas, né? É a parte inconsciente, é aquilo que precisa ser expandido para abrigar o inconsciente, né? A gente está apontando para a possibilidade, para a necessidade de falar melhor, falar um pouco mais fluentemente do eu. Então vamos começar a fazer isso, né? Com esse lance se perguntando sobre a neurose, né? Sobre a relação entre a neurose e o eu, explicitamente, né? Então, quando a gente diz, né? Porque para o Freud, né, até agora, né, o eu apareceu como um lugar, né? Tem um inconsciente, é um lugar, então no inconsciente estão os desejos reprimidos, né? No eu parece que está sobretudo a consciência, mas também as defesas, né? E a gente poderia se perguntar assim, né? E as neuroses? Onde estão as neuroses? Né? Onde é que está uma neurose? A neurose está no eu? A neurose é algo do eu? A neurose é algo do inconsciente? Onde está a neurose topologicamente, né, nesses esquemas tópicos do Freud? Né? Esses esquemas de arquitetura de localizações no psiquismo. Né? Onde está o eu? Então, né? Onde está o eu? Não, onde está a neurose? Né? Pois é. A neurose, né? Eu acho que uma boa resposta para isso, né? Para a gente ir pensando essa coisa do eu é o seguinte, né? A neurose, né? Ela não está no eu. Por que não? Porque o eu se sente, o eu sente que a neurose é estranha. O eu procura análise querendo ficar normal. Ele procura terapia querendo ficar normal, né? Com muitas aspas aí. Eu estou usando o normal de forma provocativa, né? Então, ele chega querendo ficar normal, porque o normal que ele quer ficar, ele não vai poder ficar, né? Ele vai ficar... o que ele vai alcançar é uma outra coisa, né? É uma integração com esse anormal, né? Que também não quer dizer que ele vai se, né? Que também tem isso, né? Doutor, me ajuda a me conformar, né? Me conformar com... Não é conformar tampouco, né? É um problema é uma questão de integração, é uma outra coisa, usar essa energia, né? Usar essa força. Mas, enfim, então o eu olha para esse material, né, e acha ele estranho. Né? Olha para a neurose e acha ele estranho. Então a neurose não está no eu, segundo o próprio eu. Né? A neurose está em algum lugar que é em torno do eu. A neurose constrange o eu. Né? Foi a conclusão que eu cheguei outro dia numa conversa aqui. Né? A neurose constrange o eu. Né? Então,
né, a neurose tipo, né, impede o eu, a neurose, né, drena o eu, né? Como, né? É isso, né? A Ana O é um bom exemplo, né? Então a Ana O, porra, ela não consegue beber água, cara. Ela tá com sede e não consegue beber água. Ela quer se comunicar com as pessoas e não consegue, né? Por quê? Porque ela tá, ela esqueceu o alemão, né? Ela quer andar pela casa e não consegue, por quê? Porque ela pensa que ela tá numa outra casa, ela esbarra nos móveis. Ela quer se mexer e se levantar, não consegue, porque a coluna dela tá toda dolorida, ela tá toda entrevada, né? Então o eu tá constrangido, né? Esse eu tá quase impossibilitado de realizar qualquer coisa, né? Se a gente pensar no que o Freud fala dos instintos do eu, né? Lembra daquele papo dos instintos do eu, que era, né, os instintos de sobrevivência, né, de subsistência? Os instintos do eu estão altamente ameaçados, né, no caso da Nala, né? A Nala, é isso, ela não consegue beber água, alguém tem que ficar dando frutinha para ela, né? Ela, enfim, se ela tivesse que trabalhar, ela estava fodida, ela não pode trabalhar. Então, a neurose constrange o eu, mas não está no eu. Por outro lado, né, gente, o eu ganha com a neurose, né? O eu ganha algo com a neurose, né? Por quê? Né? Primeiro porque o eu se defende do inconsciente, né? E depois por causa de uma história chamada ganho secundário, que conversaremos sobre isso daqui a pouquinho. Mas em primeiro lugar por causa disso, né? Porque o eu se defende, através da neurose o eu se defende. Então o que é isso, né? É aquele papo que é assim, né? Isso, né? Eu me apaixonei pelo, né, pelo meu cunhado. Estou apaixonado pelo meu cunhado. Né? Cara, não dá para casar com o cunhado, não dá para comer o cunhado, não dá para dar um beijinho no cunhado, é proibido. Né? O que eu faço? Né? Uma excelente saída, né? Então eu posso ficar vivendo com isso, né? Com essa paixão muito, muito incômoda pelo meu cunhado, caralho, que merda. Né? Toda hora que eu encontro o cunhado, toda hora que eu encontro meu irmão, né? Ou minha irmã, né? Encontro minha irmã, e aí, porra, tá lá aquele cunhadão gostoso, e aí eu fico constrangido, e aí fica todo mundo constrangido, né? E aí fica aquela coisa no ar, muito incômodo. Qual é a melhor coisa? E aí, tipo, eu tenho sonhos eróticos, não consigo dormir. A melhor coisa é, né, reprimir a parada, né? Tornar inconsciente esse desejo. Né? Então, quem é que faria isso? O eu. Né? O eu se defenderia do meu desejo, no meu desejo, né? Exatamente incestuoso, mas vamos lá, né? O eu se defende disso, né? Torna isso inconsciente. E aí eu fico, né? É isso, né? Aí eu fico meio, né? Enfim, aí o que acontece? Substituo isso por algum sintoma, né? E aí o eu se salva, né? Ao tornar isso inconsciente, né? O eu se salva desse constrangimento. É claro que, por outro lado, ele se impõe uma limitação através do sintoma, o que é uma merda. Né? Mas ele se salva do constrangimento. Né? Ele se salva da consciência desse fato doloroso. Então, o eu ganha com a neurose. Ele ganha com a formação do sintoma, ao mesmo tempo que ele perde. Estamos juntos? Né? Em algum nível, é bom para o eu se livrar dessas ideias. Né? Tá. Ele perde também porque o sintoma vai inevitavelmente causar uma limitação no funcionamento do eu. Né? Muito bem. Né? Pois é, deixa eu dar um exemplo melhor, um exemplo mais radical. Né? Então, né, imagina o seguinte, né, imagina alguém, né, que na infância teve uma experiência muito forte, né, de falta de amor dos pais. Né? Então, cara, meus pais não me amam, né, meus pais não me amam. Né? Meus pais não me queriam, na verdade, né? Meus pais não me desejaram. O melhor era eu não ter nascido. Viver com a consciência disso, especialmente quando se é uma criança, é muito difícil, praticamente impossível. Não vai rolar, né? Então, a criança vai se defender disso. Como que a criança vai se defender disso? Né? É uma longa história, mas frequentemente por caminhos que são mais ou menos assim. Não é que meus pais não me amam, eu é que fiz besteira. Né? Então, eu vou tentar o possível para ser um bom garoto. Então, cada tentativa de ser um bom garoto é uma forma de esquecer o fato de que não foi amado, né, enquanto criança. E aí, essa figura vai... Né, a infância é um período muito longo psiquicamente, né? É curto, desde, né, se a gente conta os anos, é curto.
mas desde o ponto de vista do desenvolvimento psíquico é muito longo, é um período muito, né, árduo, difícil, um monte de descobertas, um monte de sentimentos extremos. Então, durante a infância, né, a força de ser um bom garoto vai se impor. E quando esse sujeito virar adulto, ele não vai conseguir se livrar mais disso, né? Ele vai continuar com essa necessidade de ser um bom garoto, né? Para evitar a consciência daquela falta de amor, né? Primeiro dos seus pais e depois de todo mundo, né? Em algum momento, o eu dele se defendeu dessa parada, né? Se defendeu dessa consciência da falta de amor, né? Se o eu não tivesse defendido disso, se o eu não tivesse tornado isso uma coisa, né, um conteúdo inconsciente, essa figura provavelmente não tinha conseguido se organizar minimamente, né? Porque é muito difícil viver sob a sombra do ódio dos pais, né? Não dá, é impossível, né? Você precisa, né, você tem que evitar o ódio dos pais de modo a você conseguir compreender a diferença entre certo e errado, entre amar e não amar, né? Entre gostar entre prazer e dor, né? Lembram daquela história de como que são os cuidadores que nos ensinam a desejar? Lembram desse papo? Né? Imagina, né, tentar aprender a desejar sob o signo do ódio. É impossível. Então o eu arruma um jeito, reprime, né, a consciência desse ódio, reprime a consciência da falta de amor, né? Quem faz isso, gente, é o princípio de prazer, né, aliado aos instintos do eu, né? Quer dizer, são os instintos do eu funcionando, né, no caminho do princípio do prazer. Não, cara, isso é muito doloroso, não vai rolar, né? Defende isso aí, né? Isso, né? Tá. E aí o que acontece? Diga, né, Cecília? Tudo bem. Eu fiquei pensando aqui, quando você falou que a neurose ela não mora no eu, né? Pelo contrário, assim, o eu, ele não, ele tem uma recepção a um fato que acontece, a uma situação, e aí ele joga essa situação, uma defesa, e vai criar ali depois no inconsciente. Então tudo passa pelo eu, né? No fundo, o eu decide o que vai fazer com a situação, é o grande intermediário do mundo, né? Então a neurose, ela aí é que eu fiquei na dúvida, né? Ela vira uma neurose depois. Ela não existe como neurose, não é a neurose externa, né? Tipo, isso se transforma numa neurose, não é isso? Tipo, essa situação, por exemplo, meus pais não me amam. Até então, isso não é uma neurose, isso é uma situação. O eu pega aquilo ali como se fosse assim, o grande, quem decide para onde vai as caixinhas, né? Tanto que às vezes quando faz terapia tem essa coisa do peraí, eu vou organizar as coisas nas caixinhas, né? Porque tá tudo bagunçado e tal. Então é isso, né? Tudo atravessa o eu, no fundo. É isso? Né? Por isso que o Freud, nessa tópica aqui, é isso, né? Quer dizer, nessa teoria dos instintos, né? Nesse Freud que a gente está estudando, é isso, né? Por quê? Porque, quer dizer, tudo atravessa o eu significa, né? Por isso que o Freud fala de instintos do eu. É por isso que na aula passada a gente ficou falando brevemente daquele negócio dos contra-investimentos psíquicos, né? É isso, cara. Você recebe um impulso. O eu vai decidir o que fazer com aquilo, né? Esse impulso pode ser uma percepção, né? Pode ser uma certeza, pode ser uma falta, pode ser um desejo, pode ser né? Muito esquematicamente, né? E talvez não muito rigorosamente desde o ponto de vista... Eu estou sendo pouco rigoroso desde o ponto de vista teórico, né? Mas vamos lá, olha só, né? O que acontece nesse caso que a gente vai da criança mal amada, que a gente acabou de descrever, é um pouco isso, né? Então, esse amor vem, quer dizer, essa falta de amor vem como uma verdade, como um fato, né? Algo no eu decide, né? O que fazer com aquilo, né? E aí, né? Usa uma energia para reprimir aquilo, né? Para reprimir a consciência daquilo. Por isso que o Freud vai falar de instintos do eu, né? Essa energia que reprime aquilo, isso aí que você estava falando, né? O eu decide, tem uma energia própria, é como se tivesse, né? E depois, né? A gente vai começar a poder pensar que tem uma energia mesmo, né? A gente tem uma galera que vai levar essa coisa da energia a sério, vai explicar isso em termos físicos, né? O Reich, né? Então tem uma energia ali, né? Que pertence ao eu e que se volta contra essa certeza, né? De que eu não sou amado, né? Alguma coisa assim. É um instinto de sobrevivência do egóico, né? Vamos dizer assim. E a gente só tem que vou te responder, Daniel, rapidinho. E a gente só tem que sublinhar o seguinte, né? Que essa decisão
né, é uma decisão que é realizada pela parte inconsciente do eu, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, uma criança, ela não tem esse eu formado, então ela também ela não está fazendo essa decisão tão racionalmente, né? Isso é interessante. Não é nada racionalmente, né? Mas o adulto também não vai ser, né? Quer dizer, a gente vai ter experiências que são tão radicais, né, mesmo para um adulto, né? E o adulto não vai ter decisão racional sobre aquilo, né? Ele depois, posteriormente, ele pode até tentar racionalizar quando a coisa for vindo à tona, né? Mas não é, né? Quer dizer, sei lá, né? Porque aquilo, né, gente? A gente é vivido pelo isso, né? A gente é vivido pelo inconsciente, né? É a formulação mais tardia do Freud, né? Que é uma coisa que ele pega do Grodeck, que pega do Nietzsche, né? A gente é vivido pelo inconsciente. Então, o que acontece, né? Pensem o seguinte, né? Pensem que, assim, a gente é isso, a gente pode, né? Cara, ter o amor da nossa vida, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E, no entanto, um dia o amor da nossa vida usa vírgula no lugar errado, numa frase. E aí, aquela frase vira a prova de que o amor da sua vida não te ama tanto, né? E aí você diz para você mesmo, não, cara, porra, deixa de ser bobo, né? Mas algo na gente já decidiu, né? Então, a gente decide por todos os lados, né? Algo na gente, né, decide para todos os lados. Decide viver, decide reprimir, né? A gente é vivido por essas forças, né? Então, e a gente é vivido por essas forças desde criança, né? Então tem algo aí que é o eu dizendo, né? Não, sai daí, né? Ou então, não, vai em frente, não tem jeito, né? Você tem que viver isso, né? Enfim, em todos os sentidos a gente é vivido, né? Inclusive no sentido da defesa, né? Tem algo na gente que se defende, né? Desde que a gente é criança. E aí, qual é o critério, né? Para quando a gente é criança? O critério é o princípio do prazer e o instinto do eu, né? Quer dizer, para pensar o critério, né, de realização dessas defesas, né? O que está em jogo é alguma coisa assim, cara, é muito forte, né? Quer dizer, o eu vai se destruir, né? É um estímulo muito forte. Lembra daquele papo de que o eu é uma forma de lidar com estímulos mais ou menos fortes, né? Quer dizer, é isso, né? O eu decide que tem algo que é forte demais para ser vivido, né? E aí ele reprime isso, né? E aí ele nega isso, e aí ele, tipo, né, afoga isso. Isso é uma decisão automática, né? Não é racional, né? Isso é uma decisão automática. É interessante que a gente, na nossa cultura, a gente é aprendido que a gente está no controle das coisas, né? E eu acho que isso gera muitas frustrações, né? Porque a gente acha que a gente é racional, tem toda uma teoria aí mas a porcentagem de controle que a gente tem sobre a gente mesmo já é uma ilusão, né? Em muitos aspectos. É isso, brigadão. É o que o Daniel Siqueira perguntou aqui, né? O eu decide ou acha que decide? Quer dizer, o eu não é a consciência, né? O eu na psicanálise é muito mais do que a consciência, né? Então, a consciência acha que decide, né? Esse eu, essa parte consciente, racional, ela acha, às vezes ela acha até retrospectivamente, não, na verdade eu fiz tal coisa porque, né? Tá se contando uma história, né? A gente é agido, né? A gente faz o que dá para, eu gosto de pensar, né? A gente faz o que dá para fazer, né? A gente faz o que dá para fazer, muito mais do que a gente quer, né? A gente quer o que a gente consegue querer, né? Também, né? Então tudo está na esfera do que dá, né? E aí, né? Desde o ponto de vista do eu, né? O sujeito chega na análise, é por isso que essa discussão sobre o eu é importante. Assim. O sujeito chega na análise dizendo, não, é isso, não é isso que eu quero da minha vida, eu não quero ser essa criança, né? E aí, né? Algo em mim, né? Algo no analista dizendo, porra, esse cara tem muita coisa para aprender ainda, né, sobre si mesmo. Né? Esse cara ainda vai ver muita coisa desagradável sobre si mesmo. Né? Ainda vai ver muito, né? Ainda vai bater muito nessa parte dele que ele queria dizer que não é dele. Né? A gente é muito maior do que esse eu. Né? Que a gente é muito maior do que isso que a gente chama de eu. E mesmo o eu que o Freud chama de eu, que é maior do que o que a gente normalmente chama de eu, do que a psicologia contemporânea chama de eu, mesmo esse eu ainda tem algo muito maior do que ele, que é o inconsciente. Né? Então é isso, né? É muita coisa, né? A gente é uma multidão de coisas, é uma multidão de troços, né? Muitos dos quais são muito surpreendentes. Né? E o caminho, pois é, e aí é isso, né, gente? O caminho da análise é o caminho, né, de abertura para essa multidão. Né?
caminho da psicanálise é isso, né? É se abrir para essa multidão, né? Fazer com que essa multidão consiga nos habitar direito, né? Com as suas prerrogativas, né? Inalienáveis, porque desde o ponto de vista da psicanálise não tem jeito, essa parada tá lá, né? Quando uma parada dessa tá lá, não tem mais jeito, assim, ela já tá, né? Ela vai ter que ser vivida de uma forma ou de outra, né? Então, encontrar o que é fascinante, né, e gostoso, né, desse processo é encontrar, aí que tá, né, isso é que dá, isso é que é maneiro. Tem um lado que às vezes parece desanimador no trabalho, que é, né, você pensa que você vai deixar de ser criança, você pensa que você vai se livrar desse desejo infantil, né, coitado. Né? O outro lado é, caralho, né, tem tanta energia, tem tanta força nesse desejo infantil, né, tem tanta capacidade de realização nessa parada, né. Aquilo que te deixa criança, que te deixa vulnerável, aquilo que te deixa triste por razões estúpidas, né? A quantidade de força que tem nisso, né, é enorme, né? Então, conseguir mobilizar essa força por outros caminhos, isso é uma parada muito maneira. E é muito maneiro ver o quanto que essa parte da gente quer isso, em certo sentido. Ela quer ser integrada, né? Ela pede por essa integração, ela pede para fazer parte do eu, ela pede para ser vivida de uma forma mais plena, né? Isso é muito maneiro também, né, no trabalho analítico, né? O quanto que, né, isso, né? O quanto que o cara tá o quanto que se você prestar atenção e levar o cara a prestar atenção, ele vai ver que, cara, ele tá tentando tanto, né, realizar coisas tão maneiras, né? É só juntar essas forças, né? Alguma coisa assim, né? Por isso um trabalho de integração e tal, né? Mas desde o ponto de vista, é completamente alheio ao que a gente está acostumado a pensar que a gente é. Né? A gente não é isso, a gente não cabe nisso, né? Que é essa racionalidade estreita, que é a consciência estreita, né? Não cabe mesmo. Né? E assim, grande parte, desculpa, a última foi uma última frasezinha, né? Grande parte do nosso problema, né, enquanto civilização e enquanto indivíduos, é justamente esse, né? Não está preparado para admitir essa multidão, né, no nosso funcionamento cotidiano. Ser educado para não... Diga. Eu estava pensando aqui... Grande Miguelito, fala. As questões que você está colocando, e é interessante também a gente pensar, né, você está falando dessa questão, né, mais focada nessa perspectiva da estrutura neurótica, mas eu acho que quando a gente vai pensar no psicótico, é legal até para a gente entender um pouco isso, porque, assim, o processo, por exemplo, de um surto é uma coisa muito sofrida, né? É uma coisa violentamente de um sofrimento extremo, e fica claro, muitas vezes, que essa desorganização ela gera um sofrimento atroz, que muitas pessoas nem conseguem suportar esse sofrimento. E para quem já viu isso, né, ou já teve algum contato com pessoas que estavam em surto, né, muitas delas entram num processo de catatonia, que é uma defesa do corpo para dizer assim, esse sofrimento é tão grande que eu não quero mais me mexer, que eu não quero mais fazer nada. É uma coisa muito mais punk do que uma depressão, né? É um processo, e muitas delas, inclusive, podem chegar até a perspectiva de se matar, de tão forte que é o grau de sofrimento, né? Então, acho que essa questão que você está colocando desse instinto de sobrevivência, né, é legal para pensar nessa perspectiva como uma oposição a alguém que perdeu totalmente essa perspectiva, né, essa idade. Que alguém cujo eu não consegue mais se defender, né? E aí é invadido por esse material, né? E aí fica completamente desorganizado e sofre muito, né? E tem uma coisa muito importante, né? Tem uma coisa muito importante nessa coisa do psicótico, né? Que são as pessoas que estão em volta do psicótico, né? Ter contato com psicose, com crise psicótica é muito difícil, né? É um troço assim muito sofrido para quem está em volta. E é claro que não, né, não dá para medir sofrimento e tal, né? Mas é aquilo, né? Quem está em volta da parada, né? É testemunhar isso, né? E o que você está testemunhando? Você está testemunhando justamente, né? Esse eu que não conseguiu se defender mais. Esse eu, né, que foi invadido por uma porrada. A impressão é essa, né? Por uma porrada de forças discordantes, né? A gente fica em presença disso, né? E é muito difícil ficar em presença disso. Né? Dá muito medo, né? Muito assustador, assim. Tem algo, e aí tem algo na gente que se recusa a aceitar, né? Então, se relacionar com um psicótico é muito difícil, né? Ou com alguém que está em surto, né? É muito difícil, porque tem algo que diz assim, cara, não, isso não é aquela pessoa que você conheceu, né? Essa pessoa, né, tá se distanciando, essa pessoa desapareceu, essa pessoa, né? Então, esses são os limites do eu, né? Quer dizer, nem precisa ser um psicótico, né? Quer dizer, um psicótico nesse sentido, né? Da crise, né? E do surto, né?
falando mesmo, né, de uma coisa mais border, assim, uma depressão profunda, né? Tu olha aquilo e diz, cara, não, essa pessoa, né, abandonou tudo, essa pessoa não é mais a quem eu conhecia, né? Tem algo na gente que se volta contra, que rejeita aquilo, né? Isso é o eu se rejeitando, é o eu rejeitando, é o eu tentando se proteger, né? É o eu frágil tentando se proteger, né? É a nossa dificuldade de integrar isso. Fala, Charazão, diga lá. E aí, eu me lembrei quando você estava falando dessa coisa do eu grande, né, do inconsciente, dessas coisas enormes, eu lembrei muito do Grodeck, né, que é o cara que o Freud fala que deu o nome para o id, ou isso, né? E o Grodeck fala o seguinte: você não vive o isso te vive, né? Então ele tem uma concepção muito mais ampla, né, quase cósmica, né, dessa vivência. Não sei se é interessante. Eventualmente cósmica, né? Eventualmente cósmica. E aí entra numa discussão que é muito... Pois é, porque o caminho para essa perspectiva cósmica, né, a gente é vivido, né, é o que levou o Freud a começar a estudar telepatia em psicanálise, né? Essas ideias aí, né, de que tem um inconsciente único, né? E aí, né, gente, nem precisa ir por um caminho metafísico, junguiano, essas paradas. Pode também, né? Mas nem precisa, assim. Tem umas coisas muito mais palpáveis, é isso. Tem esses fenômenos que sempre me deixam boquiabertas, assim, que, tipo, né, é uma mistura de ficar boquiaberto com ter ataque de riso, né? Que é como que o inconsciente monta umas peças de teatro, assim, ele meio, né? Ele diz uma coisa lá atrás, aí você, o analista, responde algo, só para que, dali a 3, 4 sessões, o paciente possa falar uma coisa que torna a neurose dele real para ele, né? E torna todo o esquema de sintoma tudo real, tudo... Então você é engrupido no processo, a neurose meio... É isso, o paciente, você compartilha no inconsciente, assim, a sensação é exatamente essa. Compartilham de um negócio e esse negócio vai meio, tipo, vivendo o processo analítico. E a gente é meio peça de xadrez ali, a gente só fica meio observando. E ela, olha o que aconteceu, né? E é sempre isso, né? O processo analítico, né, é uma coisa muito de coruja de Minerva mesmo, né? Você primeiro rola, primeiro acontece, depois você, tipo, lá, né? A consciência está sempre correndo atrás, né? A gente é vivido, né? A gente volta, corre, olha para trás, né? E tipo, pô, lá, né? O que aconteceu, né? Já aconteceu, já foi, né? Alguma coisa assim. Isso. Tá. Começamos. Então, vamos. Eu acho que de repente dá para. Vocês querem fazer um intervalinho, gente? Sim? Não? Podemos seguir direto, né? Não. O Pedro quer fazer um intervalinho. Tá. Eu tô sentindo falta de entusiasmo com o intervalinho. Tá. Essa conferência é curta, na verdade. Se a gente for seguir direto, a gente vai acabar em uns 40 minutos, uma coisa assim. Então vai ser uma aula mais curta. Mas enfim. Tá. Então, tudo isso para falar, né, da utilidade que a neurose tem para o eu. Tamo junto? Né? Nos defender. Pois é, né? E o Freud fala isso, né? O orgulho, né? O orgulho narcísico, né? É guardar essa sensação de que a gente está mandando em algo, de que a gente é senhor do nosso destino, né? Tem algo, né? Tem algo defensivo nisso que é interessante também, que o eu ganha, né? Ao reprimir o material inconsciente, o eu ganha algo, né? Ele ganha essa sensação. E aí, né, gente, tem umas paradas muito boas que são as racionalizações, né? Que é quando você já se defendeu de alguma coisa, você se defendeu de um componente, de um sentimento inconsciente muito forte, esse sentimento continua, né, mandando em toda a tua vida, sei lá, né, um ódio, né, um ódio de alguém, né, e esse ódio muito forte, você meio apagou esse ódio para você, porque é uma vergonha sentir ódio, né, gente de bem não sente ódio, né, gente que temente a Deus não sente ódio, né, gente com boas energias não sente ódio. Então, eu não sinto ódio, claramente, mas ao mesmo tempo, né, tu começa a realizar uma porrada de ações que dizem respeito a esse ódio, mas é fácil, você racionaliza tudo, né? Você diz, não, mas olha só, na verdade, né, isso que eu fiz, pô, não foi por raiva, foi porque, sei lá, na verdade eu amava. Tem de tudo, né? Sempre se arruma uma explicação, né? Então aí o eu vai, né, se enredando nessas explicações, explica tudo e se preserva lá na sua imagem de gente que não odeia, gente que persegue, né,
os objetivos mais nobres, que é autônoma, racional, etc. Beleza. Tá. E aí, o que acontece, né, gente? Tem outras perspectivas sobre isso, sobre a relação entre o eu e a neurose. Uma delas é chamar atenção para o fato, né, de que, né, às vezes, né, isso é algo que apareceu aqui algumas aulas atrás, numa fala até da Gisele, né, que foi o seguinte, né, olha só, diante de uma enorme frustração, diante de uma frustração muito violenta, né, às vezes a neurose é a melhor saída, diz o Freud, né? Do que ele está falando? Ele está falando o seguinte, né? Justamente, vamos pegar esse exemplo da criança não amada, né? Para essa criança, né, desenvolver sei lá, né? Então ela é odiada pelos pais, né? Então ela odeia os pais. Ela não pode odiar os pais, porque aí começa a dar tudo errado na vida dela. Então o que ela tem que fazer é amar os pais. Ela cria um sintoma obsessivo, né? Que vai ser um cuidado excessivo pelos pais, né? Aí ela vai embora, né? Com esse sintoma obsessivo. Aí ela chega na análise. Aí o analista faz tudo para livrar ela desse sintoma. Se o analista livrar ela desse sintoma, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar diante do ódio que os pais tiveram por ela e que ela teve pelos pais. Porra, se ela for uma criança, não vai conseguir lidar com essa porra. Então ela estava muito melhor com o seu sintoma. Né? O sintoma, às vezes, é o menor de dois males. Né? Não dá para lutar contra o sintoma desesperadamente. Né? Só dá para lutar com o sintoma se o eu tiver como integrar, né, as energias, né, as forças, os desejos que estavam por trás daquele negócio. Né? É por isso que, né, numa concepção de análise mais completa, pós-freudiana, né, ou, né, até no Ferenczi, né, a gente vai falar tem um trabalho, né, de libertar o inconsciente, e tem um trabalho também que expandir o eu, desenvolver o eu, fortalecer o eu. Né? São dois trabalhos. Né? O eu tem que estar preparado, né, para aguentar o rojão. E isso é aquilo, né? Sei lá, né? Um exemplo bom disso é isso. É o sujeito, quando o sujeito chega, né, em análise, então o sujeito chega lá com sintoma X. Ao mesmo tempo ele chega dizendo algo tipo: doutor, meus sentimentos infantis são desprezíveis. Né? Um trabalho de legitimar e permitir a afirmação desses desejos infantis é um trabalho de expansão do eu. Né? Se o eu se expandir a ponto de englobar esses desejos, né, talvez isso queira dizer lá para frente que ele não precise mais de seus sintomas. Né? Então você nem precisa fazer trabalho sobre os sintomas. Né? Você vai, talvez, às vezes, o trabalho de expansão do eu basta. Né? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá. Se não tiver, perguntem, né, gente? Diz assim, pô, fale um pouco mais sobre isso. Não ficou claro. Né? Tá. Então, tipo assim, né, um sintoma físico, às vezes, é isso, né? Então, o sujeito tem um sintoma físico, né? Então, imaginem, vamos raciocinar em termos energéticos, ainda que no freudismo, né, esses termos energéticos sejam meio metafóricos, mas vamos raciocinar nesses termos. Né? O sujeito tem um sintoma físico qualquer, né, sei lá, tem uma neurose de conversão dessa, o braço fica torto. Aí você trabalha o sentido do sintoma, né, seu braço está torto porque, né, enfim, com esse braço você poderia ter feito algo que você não fez. Aí, para usar o esquemão freudiano, né, o braço fica curado, né? Mas o cara continua não podendo fazer o que ele queria fazer. Para onde vai a energia? Essa energia vai ter que ir para algum lugar. Toda aquela energia que era usada para deixar o braço travado, para onde vai essa energia? Né? Ela vai ter que ir para outro lugar, ela vai achar outra. Então, né, é por isso que o Freud, na conferência anterior, faz aquela distinção entre sintoma e doença. Né? A doença é a capacidade ou a necessidade de formar novos sintomas. Né? Um eu estreito, né, vai ter necessidade de formar novos sintomas repetidamente. Né? Então não adianta lutar contra os sintomas, né? O eu tem que se expandir. Tá. E aí, né, tem a história do tal do ganho secundário. Né? Então, isso é para dizer que a neurose é útil para o eu. Tamo junto? Os sintomas são úteis para o eu. Então, tem outro lance que é essa coisa do ganho secundário. Então, o ganho secundário, o Freud explica através de um exemplo. Ele diz assim: então, vamos imaginar uma mulher... peraí. Pergunta da Ana Vitória.
Pedro, tem como falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do eu desta criança, mesmo crescendo num ambiente ríspido? Como se dá a percepção da falta de amor dos pais? Pois é, provavelmente o que vai acontecer é que a criança vai se desenvolver defendida. E ela só vai conseguir voltar a isso adulta. Né? Então ela vai chegar na análise, né, se comportando como uma criança. Né? E aí, né, tem aquele textinho muito bom do Ferenczi, Análise de Crianças como Análise de Adultos, né, em que o problema é justamente esse, né? São os adultos que se comportam como criança. Né? O eu não está desenvolvido, exatamente. O sujeito vai chegar na análise com o eu pouco desenvolvido. E o que é isso? Né? Aí é por isso que a gente entra naquela esfera das neuroses narcísicas, né, do que às vezes se chama de borderline. Né? O que é um eu pouco desenvolvido? Né? O que quer dizer? O que é uma... Como que é isso descritivamente, fenomenicamente? Né? São N coisas, né? Não tem assim, tá aqui o sinal do eu, bota um como é que é, um post-it na pessoa, né? Eu pouco desenvolvido. Não é isso, né? Mas o que é um sinal, né, disso, né? Essa parada cara, e é muito maneiro, porque já que a gente estava falando do inconsciente único, né, tem umas coisas em análise, né, se a gente presta atenção nessa coisa do inconsciente único, tem umas coisas em análise que é atenção à sua sensação, né, atenção ao analista tendo atenção às suas sensações. Então, tem umas coisas assim que são os analisandos que trazem um material, né, ou trazem uma tristeza, que não fazem você ficar triste, né, fazem você ficar, dão um alarme, assim, dão uma espécie de tipo assim, caraca, esse sujeito está se desintegrando. Dá uma espécie de impulso, que é quase de pegar a pessoa, como se a pessoa estivesse caindo. Né? Dá essa sensação mesmo, assim, às vezes eu já tive, né, de que a pessoa está caindo. Né? E que você teria que fazer uma coisa para não deixar ela cair. Né? Então é algo assim, muito mais profundo do que uma tristeza profunda. É algo que, é uma tristeza que quando aparece, meio fragmenta a personalidade começa a se desorganizar. Né? Então às vezes são choros muito convulsivos, né? Uma coisa assim, uma tristeza muito, né? Aquela narrativa assim, eu não sei o que fazer. Todo mundo pode dizer isso, né? Eu não sei o que fazer. Todo mundo enfrenta essas situações. Mas tem horas que você vê, né, esse não sei o que fazer de fato, assim, né? Você vê o sujeito desorganizado por essa falta do que fazer mesmo, por essa ausência da possibilidade de fazer algo, né? Pois é, e o trabalho, né, no caso desse, é um trabalho de maternagem, né? É um trabalho meio de continuação do trabalho dos pais, que é tipo, né, né, na prática, né, é alguma coisa, né, não necessariamente desamparo, né, isso aí, né, o Pedro Castelo está usando, eu também uso, né, um desamparo profundo, uma coisa assim. Né, na prática, o trabalho é um trabalho de acolhimento, né, acolhimento não só no sentido de tipo, tá, fala aí, o que você falar eu aceito, não é isso, né, é algo, tem um trabalho construtivo também, né, que é, né, afirmar essa necessidade, né, afirmar essa falta, porra, cara, né, não é você está destruído, fulano, não é jogar na cara do sujeito, né, mas é reconhecer a destruição, né, reconhecer, né, a implicação do analista nesse processo, né, você está precisando, né, um trabalho de o quanto o analisando precisa de você, né, trazer isso à tona, né, não é jogar na cara, né, e não é fazer isso distanciadamente, né, você precisa de muito de mim, né, nossa, né, como você precisa de mim? Isso aí destrói a mágica do negócio, não funciona. Né, a maternagem é uma outra coisa, é você se envolver mesmo nesse negócio e, tipo, né, e meio cuidar, né? É uma coisa que é um cuidado. Numa das minhas experiências com Border, né, isso envolveu muito um trabalho de afirmação dos desejos, a afirmação do desejo da frustração, né? Era uma parada assim, né? Vinha esse desespero, né, esse desamparo, né, profundo, e vinha ao mesmo tempo uma crítica que era: viu como eu sou incapaz? Viu como eu sou uma criança, né? E o trabalho era alguma coisa do tipo, ser criança é tão bom, né? Ficar desamparado é tão bom quando tem alguém para te amparar, né? Era alguma coisa assim, né? Então, ser incapaz às vezes é tão bom, ser completamente, pô, tô aqui anulado, pô, mas é ótimo se anular e se deitar em posição fetal, né? Então, tipo, isso também pode ser prazeroso, né? Então, investir por esse caminho, né? E aí, nos limites lá do setting analítico, né? Cada um vai ver lá por onde vai, aí, né? Mas tem algo aí, né? Que é a continuação do desenvolvimento desse eu. Faz sentido? E aí, gente, é muito gozado ver que muito daquele trabalho que o Ferenczi falava, né, aparece nesses momentos, né? Que é esse trabalho de reconhecimento do desejo, né? Que o Ferenczi fala como que o desejo, né, desenvolver o eu é aprender a desejar, né?
E nesses pacientes vai acontecer muito isso, né? Esse paciente meio se afasta dos seus desejos, né? Deslegitima, né? Trata o desejo como uma coisa errada, como uma coisa ruim, trata o ódio como uma coisa errada, uma coisa ruim. E você quase meio que tem que ir né, fazendo a costura entre o desejo e a pessoa, né? Não, mas olha, você deseja isso, né? Você deseja isso, tá vendo? Né? Eu não tô assustado, né? Você deseja isso, é uma coisa assim. Então é o eu que não está desenvolvido e a continuação do desenvolvimento do eu em análise. Então provavelmente a criança só vai fazer isso quando adulta, né? Com sorte ela pode arrumar um analista, né, infantil, os pais podem ajudar, mas o que acontece? Frequentemente os pais não permitem que isso aconteça, né? É muito difícil analisar a criança porque, enfim, a criança não precisa de análise, né? Quem precisa de análise são os pais, né? São os pais que estão fazendo, os pais, quem tem psiquismo desenvolvido, né? Quem poderia ter feito alguma coisa, né? São os pais, né? A criança, se a criança entrar na análise, né, os pais vão bagunçar a parada, porque são as impossibilidades deles, né? Então é muito difícil, né? Um troço desse dá certo. Mas pode dar, né? Então tá. Aí, bom, dito tudo isso, tem o lance do ganho secundário. O que é o ganho secundário? Né? Aí, para entender o ganho secundário, o Freud dá um exemplo. Né? Ele diz o seguinte: imaginem uma mulher maltratada pelo marido. Né? Essa mulher é maltratada e, por conta dos maus tratos, ela desenvolve uma neurose. Essa neurose envolve sintomas que a paralisam e que a impedem de desempenhar suas tarefas matrimoniais. Então, ela parou de lavar louça porque ela está neurótica. Né? Tô brincando, né, gente? Mas é isso, né? O universo freudiano é esse, um pouco, né? Então, essa mulher para de funcionar e aí o marido, que a maltratava, já que ela parou de funcionar, se vê obrigado a contratar os serviços de um psicanalista. E aí ele, então, paga a análise para a mulher. Aí a mulher vai no analista e no analista ela encontra alguém que dá atenção a ela. Né? Não só isso, ao ir ao analista, ela obriga que o marido dê atenção a ela. O marido tem que pagar para ela ir no analista. Né? Então, o que acontece é que ela tem os sintomas, ela tem a neurose, mas além dos sintomas e da neurose, ela tem ganho secundário da doença, que é a doença fez com que o marido a amasse, com muitas aspas. Faz sentido? Né? E aí o que acontece nesse caso é que dificilmente ela vai, né, se curar da neurose. Por quê? Porque quando ela se curar da neurose, o marido vai parar de pagar a análise dela, ou seja, ela vai continuar a ser maltratada. Então, ficar neurótica é a maneira que ela tem de ser bem tratada. Aí fudeu, aí ela vai ficar neurótica. Né? E o barato é que isso sempre acontece, né, em algum grau, né, especialmente com esses pacientes, né, com esse trabalho de neurose narcísica aí que eu estava falando para a Ana Vitória. Né? Tem um momento no trabalho como esse que é o seguinte, né? Eu encontrei relação com alguém, o paciente, né? O analisando. Eu encontrei uma relação com alguém, um analista, que me acolhe e me escuta. Eu encontrei essa relação porque eu estava todo ferrado. Se eu não estiver mais ferrado, eu perco essa relação. Então eu vou continuar ferrado. É o ganho secundário. Né? Eu ganhei alguém que me ama, né? Vamos dizer assim. Né? Pedro. E também existe a tendência da pessoa sempre procurar pessoas muito frágeis para cuidar. E isso também é uma... Tipo, a pessoa que está com essa pessoa, né? Como você falou da maternagem, eu sinto também pessoas que estão sempre procurando pessoas problemáticas para resolver aquele problema. E isso também é uma questão da pessoa que precisa ser trabalhada. Né? Eu não consigo ficar com ninguém que não seja frágil, né? Talvez uma questão de autoestima, não sei. Mas eu vejo também isso. Não, com certeza. Não, com certeza. É que isso aí são dois polos, né? Essa coisa do desenvolvimento do eu, né? Ela tem dois polos. Um polo é o seguinte, né? Sempre vem em pares essa parada. Um polo né? Eu fico destruído, né? Não consigo fazer nada, desamparo profundo, me sinto uma merda. O outro polo né? O outro polo são os caminhos que a figura arruma para se sentir o máximo. Né? E um dos caminhos é arrumar alguém que está pior do que você. E aí, né, eu não tive mãe, mas eu consigo ser a mãe dessa pessoa aqui, porque ela está ainda mais detonada do que eu, alguma coisa assim. Pois então, ganho secundário.
Tá bom. Aí, gente, né, dizendo tudo isso, né, esse papo todo de expansão do eu que a gente teve aqui, né, na Conferência 24 ele aparece, né, através da noção... Tá quase acabando. Na Conferência 24 ele aparece através, né, da seguinte ideia, né, o Freud diz, se o sujeito fica neurótico, né, isso, a gente já conversou isso, né, mas só para frisar, já que isso é falado aqui, né, ele diz, o sujeito fica neurótico porque, estou citando Freud, uma pessoa só adoece de neurose quando o seu eu perde a capacidade de acomodar de alguma maneira a libido. Quanto mais forte o eu, mais fácil lhe será o cumprimento dessa tarefa. Né? Então, né, você tem os impulsos sexuais, né, as necessidades e as faltas, né, e os desejos e o prazer, né, e, né, todos os afetos que englobam, né, e o que acompanham essa realização de desejo, e você tem o eu, né. Para o Freud, né, o eu tem os seus instintos e a libido diz respeito a outra ordem de instintos. Né? E essa dualidade de instintos é que eu estou frisando agora. Né? A libido se desenvolve e o eu se desenvolve em paralelo. Né? Quando esse desenvolvimento não está muito encaixadinho, o sujeito adoece, porque a coisa não cabe no eu. Né? E aí o eu se defende. Essa ideia tá clara, gente? Essa ideia da libido, né, dos instintos sexuais, né, ficou, né? Eu falei tanto disso. Mas se não ficou também, podem perguntar. Tá. Muito bem, então, no finalzinho da Conferência 24, o Freud retoma o problema metodológico expositivo, né? Ele diz, cara, tem mais uma razão pela qual eu não comecei com a teoria das neuroses, e sim com um discurso sobre inconsciente. Tem mais uma razão. Que razão é essa? A razão é a seguinte, é que se eu fosse fazer não umas conferências introdutórias de psicanálise, mas umas conferências introdutórias sobre teoria das neuroses, eu teria que ter começado com o que a gente chama de neuroses atuais. Né? E depois falado das psiconeuroses. Né? As psiconeuroses são troços mega complexos, as neuroses de transferência são trecos mega complexos. As neuroses atuais são coisas muito mais simples, então eu teria que ter começado pelas neuroses atuais. Só que as neuroses atuais não interessam as pessoas comuns, só interessam aos médicos. O que são neuroses atuais? Eu falei brevemente sobre isso para vocês, mas vamos voltar a isso. Né? Então, neuroses atuais, gente, né? Para nós que já passamos pelas conferências introdutórias, neuroses atuais são neuroses sem sentido. Né? Elas são manifestações imediatas, né, da sexualidade insatisfeita. Então, né, e aí, né, de novo, eu vou usar exemplo, como sempre, né, exemplos bem estereotípicos, assim, bem, né, rústicos, rudes, né. Então, uma neurose atual, né, pois eles tinham uma classificação, quer dizer, a neurose, né, essa palavra neurose diz respeito a algo assim, né, uma doença do nervo, né, uma deterioração do nervo. Os caras achavam que a parada era física, né. Então, tinha dois tipos de neuroses, né, que então depois o Freud vai chamar de neurose, que a psicanálise e a sexologia vai chamar de neuroses atuais. Tem dois tipos, né? Era a neurastenia, né? E a neurose de angústia, né? Então, a neurastenia, né? Ela envolvia dores, né? Então, dor de cabeça, né? Dor nas costas, né? Dores em locais meio inespecíficos, umas dores meio vagas, assim, né? Os sintomas eram esses, uma fadiga crônica, né? E você não encontrava razões físicas para isso, né? E aí, o que era o diagnóstico de neurastenia? Era o que o cara sentia esses sintomas, né? E esses sintomas estavam ligados a algo que era da ordem do excesso de sexualidade, né? Isso até tem a ver com a questão que a Thaís fez lá no Classroom da hipersexualização, depois eu vou responder ela. Mas é isso, né? Tinha uma ideia de que existia um excesso de sexualidade, né? Por exemplo, um excesso de masturbação, né? Na verdade, nem excesso de masturbação, né? Porque a masturbação nesse período era tida como intrinsecamente patológica, né? Quer dizer, você se masturbava e você ficava doente. Né?
E dava o quê? Dava neurastenia, que são esses sintomas, fadigas, dor de cabeça, etc. Né? Então isso era uma das neuroses atuais. Por que isso é uma neurose atual? Porque a interpretação que o Freud vai fazer tem a energia, ele vai fazer primeiro uma interpretação energética e depois uma interpretação bioquímica. Né? Na Conferência 24, ele faz uma interpretação bioquímica. Ele diz o seguinte, existem, né, esses sintomas, diz ele, não tem sentido. O cara simplesmente está com dor de cabeça, não tem que interpretar. Né? O cara está com dor de cabeça. Por quê? Porque bateu muita punheta. Ponto. Né? É isso. Em bom português é isso. Né? Não tem um tipo, a dor de cabeça é, na verdade, o que é um sintoma o que é um sintoma psiconeurótico? Né? Um sintoma psiconeurótico é um sintoma que tem sentido. Então, a dor de cabeça, na verdade, simboliza, né, a dor de cabeça é uma alusão a uma situação infantil na qual ele bateu com o joelho e ficou com dor no joelho, mas ele bateu com o joelho perseguindo... ele bateu com o joelho num dia em que ele tentou agarrar a mãe dele empurrou ele bateu com o joelho, ele substituiu o joelho por cabeça, desenvolveu um sintoma de dor de cabeça que diz respeito à sexualidade reprimida dele, o desejo incestuoso pela mãe. Inventei um belo sintoma aqui. Isso é uma psiconeurose. Né? Esse sintoma, dor de cabeça, tem um sentido. Né? Esse sentido expressa algo, que é um elemento da sexualidade reprimida. Né? Nas neuroses atuais, não é isso, é um problema físico. Se masturbou tanto que ficou com dor de cabeça. Ponto. Né? Tem uma sexualidade, tem tanto desejo sexual que fica com fadiga. Ponto. Né? E o Freud explica isso nas conferências introdutórias desde um ponto de vista bioquímico. Ele diz, existem, né, toxinas sexuais. Né? Quando você elimina as toxinas sexuais fora do corpo, né, e as toxinas sexuais só são tóxicas para a própria pessoa. Então, se você troca fluidos sexuais, né, se você beija, se você se esfrega, se você transa, né, tem uma troca de toxinas, as suas toxinas saem do seu corpo, entram no corpo do outro, e aí você não fica neurastênico. O problema é quando essas toxinas ficam em você. Né? Então, aí você fica neurastênico. A explicação é física. Né? Não tem sentido esses sintomas. Né? E a outra neurose atual é a neurose de angústia, que diz respeito à abstinência sexual. Então, se você é abstêmio, né, pratica coito interrupto, não sei o quê, você fica com angústia, fica angustiado. Né? Então, também não tem que interpretar. Né? Tu tá nervoso, você tá querendo transar, cara. Tipo, é isso. Ponto. Né? Então, a neurose de angústia, às vezes, dava sintomas complexos. Né? Então, imagina que é uma sociedade mega moralista, e especialmente as mulheres, né, a sexualidade feminina era um troço que não existia. Né? A sexualidade feminina é uma função da sexualidade do marido. Então, aí tu ia ter essas mulheres abstêmias por anos. Né? Aí a angústia derivava em outras coisas, derivava em tipo alucinação, derivava em tipo, né, uma porrada de parada, e os médicos, né, brincavam sadicamente entre si, né, de escrever receitas em latim dizendo um coito por dia, né, e dizendo, né, que brincavam entre si com isso, né, que isso aí o problema é coito. Né. Mas isso, né, e são neuroses atuais. Essas neuroses não precisam ser interpretadas, os sintomas não têm sentido, são diretamente físicos. E o Freud diz, né, se fosse o caso, né, de fazer uma teoria das neuroses, eu teria começado pelas neuroses atuais. Mas isso não interessa a ninguém, isso só interessa aos médicos. E o que eu queria era apresentar a psicanálise. E a psicanálise diz respeito a qualquer indivíduo bem educado. Ele diz isso mesmo. Né? Qualquer indivíduo bem educado deveria se interessar por psicanálise. Né? E por isso eu comecei pelos sonhos e pelas parapraxias, que dá lá na discussão sobre inconsciente, e a gente pode usar essa discussão sobre inconsciente para falar sobre tudo, sobre a arte, o cacete. Né? Desde governo, civilizações, sociologia, antropologia, moralidade, né? Arte, etc. E neurose atual não, é um troço que não serve para nada. Como hoje a gente está nessa onda de ir além do Freud, eu vou também nisso dar um passo além do Freud, porque um dos pontos de partida, né, uma das coisas que fez com que o Reich começasse a se distanciar do Freud foi exatamente isso, foi dizer, cara, não, peraí, olha só, né? Então tá bom, você está me dizendo, né, que esses sintomas não têm sentido. Beleza, mas, né, a neurastenia, então, é causada por um excesso de sexualidade e a angústia é causada por uma privação de sexualidade, por um comportamento abstêmio.
por que que o sujeito está transando demais e por que que o sujeito é abstêmio. Certamente, isso tem sentido, isso precisa ser explicado. Então, a neurose atual, ela não é aconteceu na vida do cara que o cara não transa, ou então que o cara transa demais. Não. Tem alguma coisa nesse psiquismo, né? E lá pelas tantas vai ser, tem alguma coisa nesse caráter, né? Tem alguma coisa no eu, né? Que faz com que ele se comporte assim. Então, esses sintomas são interpretáveis, sim. Não no sentido que os sintomas psiconeuróticos clássicos são. Não no sentido que você vai achar que o sintoma, então, é um substituto direto para... Não, mas o sintoma é parte de um mecanismo de funcionamento do eu. Vai ser parte da defesa dele contra um elemento da sexualidade dele, etc. Né? Então, os sintomas para o Reich, né, a neurose, não existe essa distinção. Né? A neurose atual é parte do comportamento, é parte da neurose como um todo, né, e é parte desse caráter neurótico, né, que vai ser analisável. Né? Fez sentido, gente, essa história? Pois é, na verdade, é isso. Essa foi a conferência 24. Deu quase 3 horas, na verdade. Né? Deu. É foda, cara. Né? Eu penso, não, vai ser super rápido. Não. E aí? Perguntas, reclamações? Pedro. Fala, Pedro. Pedro. Então, um ponto que eu achei interessante, talvez você falar um pouquinho, é a questão do fortalecimento do ego. Né? Porque fortalecimento do ego parece que é um aumento do ego. Mas um aumento do ego ele pode ser estruturado como defesa. Né? Então, quanto mais traços de caráter você tiver, você tem um ego, entre aspas, fortalecido. Né? E, na verdade, não é esse fortalecimento que a gente quer. A gente quer um fortalecimento pela dinâmica, pelas possibilidades de lidar com a vida. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Não, essa observação é foda, Pedro, porque isso é muito bom, porque isso aí diz respeito a uma especificidade da concepção reichiana de psiquismo, né? Porque, que nem é de psiquismo, né? Da concepção reichiana, né? Do corpo, da mente-corpo, né? Essa parada. Porque o que acontece, né? Justamente, né? O Myron Scharf, né? O grande biógrafo do Reich, né? Ele tem uma frase que eu acho muito maneira, que ele diz o seguinte, né? É muito significativo, né, que para o Reich, né, o sinal de saúde seja uma entrega, né, para experiências que transbordam o eu. Né? Então, é uma questão, não é só a questão de vocabulário, né, é uma questão de concepção mesmo. Né? Porque alguém como Ferenczi diria o seguinte, né, alguém como Ferenczi não concordaria exatamente que a defesa aumenta o eu, né? Alguém como Ferenczi diria alguma coisa assim, tipo, né? Puxa, o eu se por quê? Porque o caminho do desenvolvimento do eu teria sido, né, integrar essas forças, né? Quando o eu constrói para si uma defesa, ele não está exatamente aumentando enquanto eu, né? O que ele está fazendo é, né, se drenando, né, de uma possibilidade. Né? Ferenczi tem umas formulações que são, né, a defesa... Como é que é? Né? O eu está se fragmentando. Né? Cisões narcísicas. Né? As defesas para o Ferenczi são cisões narcísicas. Né? Então, é um eu que fica todo quebrado, né? Quando o Ferenczi fala de integrar, ele não está... Quer dizer, no vocabulário do Ferenczi, na concepção dele, uma defesa não é um aumento do eu. Né? Mas é isso, né? Não é uma questão só de vocabulário. Não é uma questão só de vocabulário, por causa disso, né? Porque em alguém como Reich, você vai ter essa ideia enfática, né, de que as experiências mais importantes são experiências que vão para além do eu. Né? Que transcendem isso, né? Que, né, são muito mais fortes e potentes e interessantes do que, né, essa experiência limitada que existe, é importante também, mas que é limitada, que é a experiência egóica. Né? Então, é isso. Né? Aí eu acho que quem podia falar mais sobre isso é você, na verdade. Né? Então, só para falar um pouquinho, assim, né, dar uma palhinha para não ficar em aberto total, o Reich, na verdade, ele acha que a própria pessoa é que se cura, que ela tem a capacidade dentro de si
né, que ele chama de um núcleo biológico, eu nem gosto muito desse nome, ser um núcleo energético, mais precisamente, né, que ele tem essa capacidade de se curar, de achar o melhor caminho para ele próprio. E que, na verdade, a pessoa que procura um terapeuta está engasgado a esse acesso, né, e que você só vai funcionar como um catalisador de um processo que é do paciente, né? Então, quando você atinge esse núcleo, né, esse próprio núcleo ele se desenvolve. Então, ele não precisa de uma estrutura no sentido material, né, de ego, né? Inclusive, o próprio Reich ele não utiliza no final da vida dele essa topologia. Ele só trabalha com dinâmica e economia, né? Os conceitos dinâmico e econômico. Então, na verdade, você flui. Quando você flui, você se conecta ao universo, né? Quando você transa, por exemplo, há uma superposição cósmica para ele entre a sua energia e a energia do seu parceiro ou parceira, né? Então, há um transbordamento, como você falou, né? Desse próprio, que a gente chamaria de eu, de individualidade, né? Sim. Então, um ego bem estruturado é aquele que não tem medo de se transbordar. Isso, Então, seria isso, assim, só para dar uma palhinha. Eu acho que, né, afora a concepção energética, que é muito específica, né, e biológica e física, né, que é muito específica do Reich, né, eu não sei, eu acho que o Ferenczi iria para um caminho muito parecido, né, quer dizer, esses momentos, né, o Reich tem essa formulação do medo de ficar louco, né, quer dizer, grande parte do caráter está estruturado contra um medo de ficar louco, que é justamente esse transbordamento, né. O Ferenczi tem umas formulações muito parecidas, né, que é tipo, né, que o final da odisseia, né, analítica, né, seria que o medo de ficar louco desaparecesse, que esse material, né, supraegóico, né, ou extraegóico, né, pudesse transitar livremente, né. Então o Ferenczi chega a certas formulações assim, né. E eu acho que tem umas paradas muito maneiras aí, na verdade, né. Tamo junto, Charazão. Mas na verdade, né? Eu vi o horário errado, né? É meio-dia agora, então tem quase 2 horas. Quase não é. Pois é, tá vendo? Mesmo quando eu não cometo um delírio perverso, né? Eu penso que cometi um, né? Então. É o seu desejo. É o meu desejo, né? De passar 3 horas aqui, mobilizar a atenção de vocês durante 3 horas, né? Então aparece. Mesmo quando ele não se realiza, ele aparece. É muito forte, cara. Vocês estão vendo, né? Com o que vocês estão lidando, né? Mas é isso. Não, então, bom. Vamos embora. Perguntas, né? Senão eu vou começar a conferência 25, assim, foda-se. Brincando. É isso? Então acho que acabamos, né? Beleza, galera. Então, bom, um enorme prazer ter vocês aqui nesse horário inortodoxo, né? Fico bem feliz de ter funcionado aqui. E vamos embora. Vamos que vamos nessa jornada aí para acabar as conferências introdutórias. A gente está... Nosso seminário o pessoal do IPIA estava me contando que nosso seminário tá bombando lá no canal deles, do YouTube, né? Já tem, tipo, centenas de... Tem algumas conferências que tem, tipo, 600 visualizações, assim. Então, tipo, né? É nóis. Sem vocês não era possível. Então, sem eles, do IPIA, obviamente não era possível, né? Estão realizando aqui a parada, mas sem vocês também não era. Então, é muito bom a gente estar produzindo um material que é muito importante ter isso na internet, eu acho. Não tinha uma parada assim, né, seguindo as conferências introdutórias uma a uma, de uma forma mais expositiva, né? Você tem comentários gerais assim, mas essa parada mais sistemática, assim, né, eu me amarro num negócio sistemático. Então a gente está produzindo um negócio maneiro aqui. Beleza, galera. Então é isso. Semana que vem, mesmo bate-horário, bate-canal, e eu vou abrir lá no Classroom um tópico lá de perguntas gerais para essas sessões matinais aqui, beleza? Então, falou. Então, peraí, só uma coisinha. Fiquem aí, não vou embora não. Rapidinho. Que, porra, eu não tirei nenhuma foto da gente, da turma. Eu queria tirar uma foto da turma. Quem tá invisível não quer ficar visível aí não, pra gente fazer uma foto da turma, gente? Ah, apareceram, tá vendo?
Isso. E a outra aqui vai ficar no canto aqui. Ah, bom. Tá vendo isso? Vai ser uma foto. Isso. Os cabelos na direita. Tô bonito, gente. Tô bonito. Vambora. Vambora. Então, 1, 2, 3 e whisky! Calma aí, mais uma que teve alguém que piscou aqui. Foi. Beleza, era isso. Valeu, galera. Então, beijos, abraços, até terça. Tchauzinho.